Minha vida me levou a lugares que eu jamais poderia ter imaginado. Qual foi sua decisão mais difícil no campo, sob pressão? Ele tinha milhões de cartuchos de munição e eles dispararam muitos deles contra nós. Trabalhei com todos os Five Eyes, agências de inteligência aliadas. Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Sim, os chineses chegaram. Eles foram brilhantes em colonizar o mundo. Sabendo do meu histórico, se tudo der errado, o que você faria? Eu diria: Se você quer que alguém seja torturado, você manda para a Síria. Se quer que desapareça, manda para o Egito. Se quer que seja interrogado, manda para a Jordânia. estive na Baía de Guantánamo e vi muitas pessoas que não considerava más. Quando descobrem o que aconteceu, não sei como explicar, só que é desconcertante. Tenho histórias malucas de braço de ferro para contar. Você estava bebendo muito. Guerra é sempre ruim. Eu já estive em um monte delas. Que tipo de criança cresce correndo voluntariamente em direção ao tiroteio? Basicamente, Eu não sei, eu não fui assim. Eu cresci como poeta, sempre quis ser escritor. Eu nunca me interessei ou soube nada sobre esse mundo e minha origem. Crescendo no norte de New Hampshire, era o lugar mais isolado. Nunca conheci ninguém das Forças Armadas. Meu tio tentou entrar em West Point, mas precisou passar um ano em uma escola preparatória e acabou desistindo. Nunca conheci ninguém das Forças Armadas e não via isso como meu caminho. Eu queria escrever, ser poeta, queria tocar música, queria fazer outras coisas e segui esse caminho. Então, eu não sei a resposta porque não era eu, entendo, percebi que na vida não era eu não nasci para isso. quer dizer, você acabou se tornando essa pessoa, essencialmente. Eu realmente me tornei essa pessoa. O que sua criação te ensinou sobre perigo ou resiliência? Porque você não se tornou esse senhor da guerra magicamente, certo? Perseguindo um empreiteiro de segurança na Somália, certo? No Afeganistão. Eu realmente não era um empreiteiro de segurança, quero dizer. Tô tentando lembrar o termo da indústria para isso. Como você chamaria? Empreendedor, construí uma empresa do zero com 4.000 pessoas, então eu contratava segurança, era a minha empresa. Então eu olharia para isso da sua perspectiva como empreendedor? A resposta é um pouco complexa. Acho que isso se deve ao que escrevi no livro. Nasci completo em uma vida já formada. Na verdade, não vamos entrar necessariamente em uma conversa sobre filosofia. Mas eu acho que a gente se abre para certas coisas na vida e certas coisas nos encontram na vida. Minha vida me levou a lugares que eu jamais poderia ter imaginado em nenhum momento antes disso, certo? Já ouvi você falar disso antes. Acho que nos preparamos para quem busca aventura, para quem quer sair e agir no mundo. E eu não acho que exista um caminho, não há um caminho linear para encontrar as coisas que eu fiz na minha vida. Mas eu acho que o modelo, ao falar sobre crescer, lembro que na infância não havia televisão, internet, telefone ou nada disso. Era ao ar livre, eu acordava de manhã e esquiava, escalava, fazia trilha, eu ficava ao ar livre por longos períodos de tempo. E isso construiu uma independência e construiu uma habilidade de sobreviver em todos os tipos de situações, e isso me deu a liberdade, eu acho, de prosperar na aventura. Então acho que é isso. Acho que isso também faz parte da minha natureza. Tem que ser. Tem que ser um pouco. Sim, quero dizer, é diferente. Sua versão de uma segunda-feira ruim não é derramar café, mas desviar de balas. Acho que esse é um tipo diferente de política de escritório do que a maioria das pessoas está acostumada. Então, os ingredientes iniciais precisam ser um pouco diferentes. Sabe, eu diria que desviar de balas é até fácil. Muitas e muitas pessoas entram para a polícia, vão para o exército, entram em situações que podem acabar assim. Mas para mim, desviar de balas não era a parte principal. Era estar em uma situação onde havia balas e tentar encontrar uma maneira de criar desafios dentro desse ambiente e superar esses desafios. Esse era o meu lance. As balas são fáceis. As pessoas se preocupam com tiroteios, mas a chance de ser atingido é muito pequena. Dizem que na Guerra Civil era preciso o peso de um homem em balas para atingir alguém, em média. Então, o truque é ser o mais pesado possível. Exatamente, certo? Mas, no fim das contas, na minha opinião, quando você acha que um tiro é alto, na verdade é muito, muito alto. E fica exponencialmente mais alto quando você coloca bombas e tudo o que vem junto com isso. Ambientes de combate são extremamente barulhentos devido à percussão, que é avassaladora. Quando você percebe que é uma pequena pílula passando pelo ar e indo em linha reta, a gravidade te dá outra perspectiva. Então, se você consegue tirar o ruído disso, se consegue reduzir a variabilidade, na minha experiência, você tem chances muito, muito maiores de sucesso, e é assim também na vida.
Qualquer coisa. Se você consegue reduzir o ruído em uma corrida de carros, em um prédio de escritórios corporativos ou em um evento esportivo, se você consegue reduzir a distração, a variabilidade do ruído. Na minha experiência, lidar fica mais fácil ao aprender isso. Você queria ser músico e gostava de poesia. Como acabou no FBI? Esse é o lugar mais careta para alguém nada careta estar. Hoje não é mais assim. Quando criança, ser escritor era algo real e aspiracional. Agora não é mais assim. Quero dizer, todo mundo pode escrever qualquer coisa. E não existe gramática, não existem letras maiúsculas. Meu agente literário, considerado um dos melhores, me manda mensagens de texto ilegíveis. Ele, né? Era uma coisa, né? Eu queria ser o Ernesto Hemingway e todos aqueles caras daquela época. Meu caminho profissional era escrever. Você pode se dizer escritor, mas precisa realmente escrever. E isso me levou a várias experiências. Repórter de jornal e professor de inglês em internato. E junto com isso, eu gosto de tocar violão. Então você pega poesia, violão, você tem música, aí você tem, sabe, você está escrevendo coisas. Tudo se encaixa, é arte. Sim, seu livro traz histórias como as que ouvimos em festas de família na infância. E aí, quando sua mãe está tentando te tirar da sala, Você fica longe do Gui e fica tipo, eu quero ouvir isso, eu quero ouvir isso. E aí, depois que todo mundo sai, sua mãe e sua tia falam, não escute nada do que o tio Chris diz. Ele só está brincando, fique longe dele, querida. Foi isso que esse livro me lembrou. Porque eu pensei, esse é aquele onde todas as crianças ficam. Ah, o Chris vai deixar a gente beber cerveja e contar pra gente, sabe, sobre aquela vez? Ele viu uns caras jogando futebol com uma cabeça e a mãe diz, não conta essa história pra eles de novo. Ele teve muitos pesadelos por 3 meses. Tenho várias histórias de notícias. recebo muito disso dos meus próprios filhos. Claro. Faz parte. Sim, poxa, você fazia parte da equipe de elite de resgate de reféns. Terapia de reposição hormonal explica pra gente o que é, já que poucos conhecem. Sim, obrigado por suas perguntas. Jordan Harbinger, queria muito conversar com você. Já fiz o que você faz. Eu agradeço por isso. Mas acho que o problema é que, quando converso com as pessoas, é muito difícil explicar as coisas. Porque, tipo, uma vez eu estava conversando com minha mãe, e ela estava falando algo sobre racistas, e dizendo aqueles militares racistas. E eu disse, mãe, do que você está falando? Militares racistas? E ela disse, bem, todos eles têm armas e racismo, tudo anda junto. Essa era minha mãe, que viveu essas histórias por anos. Meu ponto é o seguinte: explicar como o mundo funciona leva um tempo, e eu uso isso como um contínuo. Na aplicação da lei, há um guarda de trânsito. E aí você tem pessoas no extremo oposto, e esse grupo, a equipe de resgate de reféns, está no extremo mais distante do outro lado. Para isso, era preciso entrar no FBI, o que já era difícil na época em que entrei. Trump mudou isso recentemente. Então agora está mais fácil. Bem, eu só vi na internet, então deve ser verdade, né? É, ninguém mentiria na internet. Ninguém mentiria, mas aparentemente Kash Patel está fazendo mudanças que incluem reduzir o tempo na academia e as qualificações. Quando entrei, era difícil conseguir entrar. Após entrar, é preciso passar pela seleção para o time. Na época, o 13 mil agentes e só 50 membros nesse time. Uau, e eles fazem uma seleção uma vez por ano. E às vezes escolhem um cara, às vezes escolhem 5 ou mais. Naquela época era muito difícil entrar, agora está ainda mais difícil. Eles são pessoas extraordinárias, então são muito bem educados, são atletas de nível mundial, são atiradores de nível mundial, são tudo isso, mas o que os diferencia é a capacidade de tomar decisões sob pressão. Então, só para colocar em perspectiva, você tem organizações policiais federais, estaduais e locais. LAPD, Polícia Estadual da Califórnia, Patrulha Rodoviária. Acho que sim. Depois vêm as agências federais, como o FBI. Existem 18 mil dessas organizações nos Estados Unidos. 18 mil. 18 mil. Sim, policiais do campus e outras organizações. Acho que faz sentido, mas parece muita coisa. Certo. No fim, muitos pensam, quem aparece se tudo falhar? Muitas pessoas achavam que era o FBI. E isso mudou com o tempo, mas era assim que funcionava. Nesse contexto, se algo ruim ocorrer, provavelmente o FBI aparecerá para salvar o dia. Eles têm os recursos, não quer dizer que sejam melhores, apenas têm. Não sei o que era. Acho que o último orçamento foi de 8 a 10 bilhões. Quantias enormes de dinheiro, né? Quantias impressionantes de dinheiro. E esses recursos te dão a capacidade de fazer coisas dentro desse contexto. Nesse contexto, aplica-se a lei civil, enquanto os militares representam a capacidade de combate do governo dos Estados Unidos. Os militares têm duas organizações, o SEAL Team 6 ou Dev Group, que foram os caras que pegaram o Bin Laden, e a Delta Force, do lado do exército.
Esses dois grupos foram formados nos anos 70 como um mecanismo antiterrorismo, um mecanismo violento para resolver questões terroristas. Como nos Jogos Olímpicos de Munique, onde houve reféns e eles surgiram disso. Então, quando quando os Estados Unidos sediaram os Jogos Olímpicos em 1984, em Los Angeles, estamos nos preparando para outro agora, mas da última vez. Isso foi em 1984. Eu pensei que Sarajevo tinha sido em 1984. Podemos verificar isso? Sim, vamos conferir. Não, eu acho que tinha que ser 84, mas vamos conferir. O governo dos Estados Unidos da América não queria outros Jogos de Munique, então pensaram, em quem confiar se algo der errado? Eles acionaram a Delta e a equipe 6 dos SEALs as opções mais prováveis? Foi em Los Angeles, mas agora penso, quando foi a época de Hamilton? Eu sei que fui para Sarajevo, mas muito tempo depois que tudo foi destruído. Ah, as Olimpíadas de Inverno foram em Sarajevo. Por isso. O procurador-geral dos Estados Unidos da América disse ao governo, precisamos resolver isso. Eles foram até a Delta em Fort Bragg, assistiram a uma demonstração e ele disse, fantástico, isso é impressionante. Mas eu não vejo algemas. Um dos operadores disse, famoso, nós não precisamos de algemas. Todos eles recebem 2 bem aqui. Isso não funciona. Na aplicação da lei civil, existe uma lei chamada Posse Comitatus, pós-guerra civil, que diz que o governo dos Estados Unidos da América não pode usar o exército na aplicação da lei civil. Em caso de reféns na Santa Monica Boulevard, não envia o Delta para resgate. Então eles criaram um terceiro grupo, mais ou menos equivalente na época, e tiveram que colocá-lo em algum lugar fora das Forças Armadas. Entendi. Eles pegaram pessoas do FBI para formar a equipe de contra-terrorismo, baseada no modelo do Delta em Fort Bragg. Assim surgiu a equipe de resgate de reféns. Entendi. Então, é um grupo de forças especiais que atua nos Estados Unidos da América sob a autoridade policial, não das Forças Armadas. Correto, mas também internacionalmente. Ela também opera internacionalmente. Por isso é tão difícil explicar. Quando entrei para a equipe, nos anos 80 e 90, a época em que foi criada, a aplicação da lei ou o terrorismo eram vistos como mecanismos legais. O cara fez algo com uma bomba ou sequestrou um avião. O governo dos Estados Unidos da América os perseguia, prendia, processava e encarcerava. Depois do 11 de setembro, nós simplesmente matamos eles indiscriminadamente na guerra. É um mecanismo diferente, mas antes disso, fazíamos isso. E sob 2 leis dos anos 1980, a terapia de reposição hormonal dos Estados Unidos da América ficou com todas as operações. Se você conhece rendições, entrar em outro país e capturar alguém, era esse o nosso trabalho. Sério, tudo bem. Antes do 11 de setembro... Antes disso, eu ia dizer que, após o 11 de setembro, todo mundo fala, você não pode só tirar alguém do Egito e colocar na Síria. Como acabou acontecendo? Acontece que você pode. Por mais estranho que pareça, você pode. Se você tiver armas suficientes, você pode fazer isso direito. O primeiro aconteceu, pesquise no Google. Chama-se Goldenrod. Em 86, numa operação conjunta do FBI, prenderam Fawaz Yunus, que deixou o terrorismo e passou a traficar drogas em Beirute. Eles o atraíram para fora da costa em um barco, onde mergulhadores o pegaram e o levaram de volta aos Estados Unidos. Depois disso, continuou e ocorreram vários casos. Na época, eram muitos. Agora, você sabe, em todo lugar, e agora você usa um drone para localizar o barco. Exatamente. Eu ia dizer, bem, por que me preocupar? Vou pegar, mas agora tudo faz sentido. Se você quiser processar um homem... Fico um pouco nostálgico pelos velhos tempos, mas era só isso. Foi a minha época. Há muito tempo. Uma organização extraordinária que evoluiu desde aqueles dias. O que eu fiz, provavelmente eu nem faria parte do time. Agora, sabe, eles são realmente extraordinários de maneiras que a gente nem imaginava. Nisso... É interessante você dizer isso. Eu conversei com muitos veteranos das forças especiais dos anos 60 e 70, acho que não restam tantos assim, mas alguns ainda estão por aí. Eles dizem, você teria adorado. E eu respondo, não consigo correr 16 quilômetros na neve de máscara e sem sapatos. Eles dizem... Não precisávamos disso. Sobre o quê? Precisa atirar, decidir, pensar, mas sou como você. Os critérios de seleção para algumas dessas unidades agora são tipo marchas de 112 quilômetros e eles dizem, não. Isso é a Delta, mas lembre que há um contínuo também. Então você pode entrar para o exército, depois pode ir para a infantaria, para o exército, depois pode ir para os Rangers, e então você pode ir. Eventualmente você pode chegar à Delta, mas a comunidade de operações especiais, JSOC, é grande. É complexo. No final, você precisa correr 110 quilômetros descalço com uma mochila de 36 quilos no inverno, usando uma máscara. É difícil. Parece horrível, mas nessa fase, o treinamento não é mais físico. Querem apenas te testar e ver se você ainda consegue funcionar. Não, você tem que funcionar.
O treinamento físico é insano, é uma loucura. Sim, sim, quero dizer, você tem que manter essa condição o tempo todo que está lá. Mas quero dizer, no time em que eu estava, nós fazíamos isso. Fast rope é descer rapidamente por uma corda de ginástica, a partir de um helicóptero. Sabe, em situações ruins, claro, e um número significativo de pessoas já morreu só durante o treinamento. Sabe, é um trabalho perigoso dia após dia. Nossa, é outro convidado no programa. Ele entrou pro SEALs e não sabia nadar muito bem. Isso é ruim, mas ele conseguiu. Eles disseram, agora vamos te ensinar a nadar. Ele tentou 4 vezes e tinha... Como chama? Quando você tem rabdomiólise, treina tanto que os músculos se decompõem, você não consegue funcionar e fica intoxicado. É complexo, é difícil, é um tipo diferente de cara, é um tipo diferente de pessoa, psicologicamente. Acho que é preciso ter uma habilidade física, pelo menos o básico. Melhor ainda se for mais que isso. Você tem que ser rápido, tem que ser mais forte do que essas coisas, mas você precisa ter um mecanismo que desliga o mecanismo de hesitação. Você precisa de outra psicologia. É mais psicologia e tomada de decisão do que tiro ou físico. Não se trata de flexões, barras ou natação, não tem nada a ver com essas coisas. É interessante, tenho um amigo, Ben Greenfield, muito atlético, isso até é pouco pra ele. Ele vence competições como a Tough Mudder e outras provas, então ele fez um tipo de treinamento pseudo-forças especiais e eles tiveram que dificultar ainda mais pra ele. Eles o colocavam num tanque e todos se apavoravam, mas ele ficava calmo. Depois disseram, agora só pode respirar por um canudo. E ele, de boa. E aí ele disse que foi um inferno na Terra, mas sabe... Você fica realmente bom em ser miserável. Tipo, se você consegue tolerar, quero dizer, tudo é miserável, esse é o ponto. Você dorme sob uma pedra por uma semana sem comer. Quero dizer, é isso mesmo. Meio que é ruim, mas também tem recompensas. É como CrossFit com munição real e menos posts no Instagram. Acho que é sem posts no Instagram. Naquela época. É, Você citou os tiroteios e trocas de tiros. Fico pensando, o que passa na sua cabeça numa situação dessas? No que você pensa ao ir pra um tiroteio? Ou é outra coisa? Sempre encarei as brigas. Odeio repetir isso, mas tudo começou na infância. Você brigava o tempo todo. Era simplesmente o que você fazia. Alguém te xingava, você dava um soco no nariz dele, rolava um pouco no chão, depois comprava um refrigerante para ele e voltava para a escola, e aí você ia para o ensino médio. E eu vivi numa época e num lugar onde brigar não era necessariamente algo ruim, era só parte da forma como você resolvia as coisas. Hoje vemos as coisas de outro jeito. Sempre disse, não importa se você discute, machuca alguém com palavras ou dá um soco no nariz. Se alguém pega uma pedra, faca, madeira ou arma, é uma escalada até chegar numa bomba nuclear, certo? Então, para mim, tudo é uma briga, aquela intimidade de um confronto cara a cara. No entanto, seja com uma arma, com o punho, ou seja lá como for, isso é muito diferente de uma situação de guerra. Porque numa guerra, a primeira coisa, eu me lembro muito bem, eu tinha essa sensação de que eu não fazia ideia de quem atacar primeiro. Tipo, você está numa situação onde há mais de um alvo e mais de uma ameaça. E você tem que tomar uma decisão sobre quem vai ser o primeiro. Sempre imaginei como seria estar no dia D, em Gettysburg, na Guerra do Peloponeso, ou em outro evento com milhares de pessoas. Quando você tem grandes grupos de pessoas correndo umas contra as outras, e você tem que escolher uma pessoa e ir atrás dessa pessoa, isso é difícil, isso é diferente, é uma coisa totalmente diferente. Não consigo me imaginar nessa situação, ainda mais sabendo que mandam crianças pra isso. Isso mesmo. Essa é a outra coisa, tipo, você tem 19 anos e te mandam correr na praia e você pensa, não, eu realmente não quero fazer isso. E aí dizem, ok, então você vai levar um tiro nesse barco, com certeza. Quero dizer, imagine esse tipo de coragem, imagine as milhares de pessoas, só americanos, nem estou falando de outros países, só americanos nos últimos 250 anos que foram para a guerra, com 18 anos de idade sem a menor ideia do que fazer ou como fazer, com pouquíssimo treinamento. É loucura, esse compromisso, sacrifício e coragem impressionam. Só jovens que têm. Cheguei a um ponto em que pensei, eu realmente posso morrer. Não lembro se tinha 28 ou 30 anos. E eu pensei, isso é uma sensação desconfortável. Eu não sentia isso na década anterior. Você precisa encontrar pessoas que estão nessa década. Eles pensam, já vi filmes, sei que vou sair dessa, é assim com o pessoal do exército. Você? Essa é a primeira coisa de que me lembro. O treinamento para aquela primeira unidade da qual eu fazia parte. Eles criaram as simunições que usam armas e balas reais. Com aquelas cápsulas leves. Eles usam cápsulas de tinta, certo? Não é paintball, são armas de verdade.
A gente treinava combate em ambientes confinados assim. Quando era atingido, pensava, teria sobrevivido a isso ou aquilo. Isso muda sua mentalidade. Isso é interessante. E isso melhora muito sua percepção de sobrevivência. Se você acredita que vai sobreviver e cumprir a missão, fica muito mais capaz de realizá-la. Uma vez que você tira a mágica de qualquer coisa pela primeira vez, você, quero dizer, qualquer pessoa na vida, elas dizem: "Ah, eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer aquilo." Quando elas aprendem a dica, um truque de mágica, você aprende o segredo. De repente, a mágica desaparece e é uma coisa totalmente diferente. Isso me lembra o boxe. Fiz algumas aulas e o treinador falou: "Seu problema é medo de ser atingido." Eu respondi: "Sim, vai doer." Ele foi e eu fiquei surpreso, então ele falou: "Você ainda está aqui, tudo bem?" "Você nem caiu." Eu concordei. Ele disse: "Isso vai acontecer muito, tudo bem?" Eu aceitei. Então ele começou a me bater e eu bloqueava. Ele disse: "Agora, sem medo, você pode avançar quando alguém tentar te bater, em vez de só se encolher e esperar a pessoa cansar." Essa era a minha estratégia antes, evitar olhar para não doer. Ele batia na minha cabeça e dizia: "Você devia fazer algo em vez de só apanhar." Com as munições é como: "Ok, você levou um tiro no braço." Então agora, sabe, você provavelmente deveria atirar de volta nesse cara e avançar, em vez de só ficar parado enquanto ele aponta a arma pra você. Bem, para ser justo com esses caras, se algum dia eles assistirem isso e disserem: "Faz esse cara, Whitcomb, parar de falar da gente", ele nem sabe. Mas naquela época todo mundo era muito bom em atirar, lutar e, se necessário, morrer. Tudo girava em torno da missão e do time que eu fazia parte. Quero te fazer uma pergunta sobre isso. Foi interessante, pois nos 3 primeiros anos nesse time, nunca tivemos isso. Tínhamos de tudo, tínhamos nossos próprios cirurgiões, tínhamos nosso próprio pessoal, tínhamos um componente médico, para que quando alguém se machucasse, pudéssemos lidar com isso. Provavelmente é uma boa ideia ter isso internamente. É. Foi uma boa solução interna. Escuta, nos meus 3 primeiros anos nessa equipe, não existia procedimento imediato para quedas. O que isso significa? Ah, entendi. Quero dizer, se passarmos por aquela porta às 4 da manhã e você for atingido e cair. Era assim. Não parei para cuidar de você. Como médicos no exército, eu te deixaria e seguiria a missão. Por 3 anos, ninguém nunca falou sobre ajudar ninguém. Você só voltava quando tudo terminava, então era um pensamento diferente. Mas quero mencionar algo. Eu assisti ao programa em que você está falando sobre a situação no México, e você está no banco de trás daquele carro, no banco de trás do táxi. E eu acho que você faz um ponto realmente brilhante que pouquíssimas pessoas consideram na vida. De modo geral, a maioria das pessoas que não está familiarizada com uma crise não sabe quando tomar a decisão de que aquilo é uma crise e se envolver. Muitas pessoas, ao longo da história, empurraram a situação até o ponto em que já era tarde demais. E você fez uma declaração fascinante sobre quando decidiu se envolver. E você se colocou em uma posição onde podia interagir com a ameaça sem nenhum treinamento. Então acho isso realmente fascinante. Era disso que você falava. Para quem não sabe, fui sequestrado por um táxi no México. Não existiam smartphones, então eu não estava perdendo tempo olhando garotas no Instagram ou algo assim. Olhei pela janela, notei que seguíamos o caminho errado. Pedi para descer, mas ele recusou. Isso me alertou muito. Lembro de pensar: não posso estar sendo sequestrado, isso nunca aconteceu comigo. Pensei imediatamente que isso não fazia sentido. Só porque nunca aconteceu, não quer dizer que não possa acontecer. E também, se as pessoas são sequestradas e acabam sendo mortas por causa disso, bom, então elas não estão falando sobre isso. Então talvez eu devesse prestar atenção. É disso que você está falando, certo? Estou falando sobre isso porque se aplica a absolutamente tudo na vida. Não me importa o que seja, uma corrida de moto. E você mencionou isso, independentemente da situação. Muitas pessoas, creio que isso já é parte dos mamíferos, chegam a um ponto. Todos conhecem o instinto de luta ou fuga, mas chegar a esse ponto é problemático para muitos na sociedade. Quando chega ao ponto de luta ou fuga, já pode ser tarde demais. Quero dizer, você está correndo ou lutando, mas pode estar morrendo, então não importa. Mas poderia ser qualquer coisa. Você está vendendo uma casa e está negociando, e há um momento em que você pensa: isso nunca aconteceu antes, e você se envolve. Quando os seres humanos conseguem antecipar a variabilidade, olhar para todos esses riscos e tomar decisões cedo, eles ficarão muito mais satisfeitos com isso e com a tomada de decisões, algo que aprendi cedo. Sim, muitas vezes olho para trás e penso: se eu talvez não tivesse tido tanto medo de questionar essa coisa em particular, ou de me envolver um pouco mais, ou de mergulhar um pouco mais, sabe, eu faria de novo, eu faria de um jeito diferente, com certeza. As pessoas preferem ignorar os problemas, mas isso não termina bem. Geralmente isso não termina bem, por isso antecipar é fundamental. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou sob pressão no campo?
A decisão mais difícil. Eu não sei de cabeça agora, mas eu diria aquela coisa que mencionei no livro. Para quem não leu, eu escrevi um livro sobre minha vida nesse mundo, basicamente desde o 11 de setembro até agora. Anônimo enviando anônimo nas notas. O ponto principal é o seguinte: eu acabei criando essas situações que ficavam cada vez mais difíceis. E eu acabei em um trabalho de segurança, em um trabalho na comunidade de inteligência na Somália. Então eu voei para Nairobi, aluguei um Cessna 182B e voei para Baidoa, Somália. Quando eles formaram o governo, eu estava lá literalmente quando fizeram da Somália um país. Durou cerca de 3 semanas. Nunca ouvi falar dessa cidade, talvez porque não esteja em andamento. Não era uma cidade, era um pedaço de terra onde você podia pousar. E era um armazém que já tinha sido explodido tantas vezes. O telhado. Eles reuniram o governo e as Nações Unidas nesse único prédio. E ele só tinha metade do telhado porque a outra parte tinha sido destruída e o chão era de terra. E enfim, eu estava lá quando isso aconteceu, fiquei preso lá e acabei, acho que foi cerca de 3 semanas depois, em Mogadíscio. Isso foi após a primeira batalha de Mogadíscio, o Falcão Negro em perigo, quando os Estados Unidos da América se retiraram. E foi pouco tempo antes da segunda batalha de Mogadíscio que eu ajudei a precipitar até certo ponto, então acabei no segundo melhor aeroporto de Mogadíscio, que se chamava K-50, e o K-50 era uma antiga pista de pouso russa. E eu precisava sair do país, mas não conseguia. Eu deveria sair em um dos voos da COT. Eles tinham um grupo chamado Bluebird Air em Nairobi que voava para COT ou Mira. É tipo uma coisa de Copenhague que todo mundo fica chapado. Ah, sim. Aquela coisa que você põe no lábio, tipo fumo de mascar, vicia muito e desenvolve tolerância rápido. É realmente muito ruim para você. É realmente muito ruim pra você e faz seus dentes apodrecerem. Se você tem 13 anos e um AK-47, é ainda pior para você e para todos ao seu redor, ou seja, para o país inteiro. Fui sozinho, era para sair em um desses voos da polícia. Isso não aconteceu porque houve mudanças com as pessoas que estavam me pagando. Deu tudo errado. Enfim, acabei em Mogadíscio às 4 da tarde de uma terça-feira. De qualquer forma, era só eu. Tinha um técnico, equipe e meu exército. Um técnico é como uma velha caminhonete Toyota. É uma Hilux. Geralmente é uma Hilux. Eles adoram essas. É porque elas duram para sempre. Elas realmente duram. Quando vi uma Hilux fora de uma zona de guerra sem metralhadora, pensei: as pessoas realmente. É isso que é. É assim que ela deve parecer pintada. Vou te contar como financiar essas guerras que estão por toda parte. O veículo preferido do Talibã. Então eu mandei soldar um desses na traseira. É chamado de DSHK, ou Dushka, ou algo assim, Dushka, que significa querida na Rússia. Então eles chamam de querida. Então eu tinha uma Dushka. E eu tinha caras com AKs e outras coisas, mas eu consegui. Na verdade, eu estava em um Corolla velho que foi alvejado em um bloqueio ao tentar chegar lá. Cheguei em Moog com 600 na meia, era tudo o que restava, pois não tinha dinheiro nem exército. Sem caixas eletrônicos? Não tem nada, não tem nada. Quero dizer, foi bombardeado até ficar plano. É um lugar inóspito. Eu já estava lá há muito tempo, então eu chego nesse aeroporto. Tem um avião velho na pista, como aqueles da história do D.B. Cooper, onde ele pulou. Tipo, as escadas descem na parte de trás e eu podia ver isso à distância. E alguém me disse que eu podia entrar naquele avião. Foi por isso que eu fui lá. Era tipo 2h30 ou 3 horas de carro de Baidoa, então já tinha acabado, meu carro foi embora, meu técnico tinha ido, eu tinha 600 comigo. Estou cercado por esses caras me olhando e pensando, quem é esse cara? E foi isso que meio que me manteve vivo, porque ninguém queria tomar a decisão de me pegar se eu trabalhasse para o chefe deles. Tem 7 caras disputando alguma coisa. Quem vai sequestrar ele para pedir resgate? Você pode conseguir um aumento, certo? Você pode ganhar $1 a mais por mês, mas também pode acabar decapitado com uma faca de manteiga. Não é exagero. Você não quer decidir desse jeito. Enfim, eu acabei lá e não tinha nenhuma opção. Eu tinha 600 e um passaporte. Esse cara apareceu e levou meu dinheiro. Quando falo aeroporto, não era de verdade. Só havia uma lona azul vendendo água Nestlé, miojo seco e muita gente com fome. Eu não quero fazer parecer menos pior do que foi, mas foi ruim. E tinha esse avião, então eu sabia que se eu entrasse no avião, eu ia sobreviver. Se eu não entrasse no avião, eu não ia sobreviver. Eu não podia nadar para lugar nenhum, era isso. Enfim, eles vieram, pegaram os $600 e agora eu estou sem dinheiro e não conheço ninguém. Eu não tenho passagem. Sabe, quero dizer, eu não sei se vou conseguir entrar no avião. O cara voltou, me revistou para ver se eu tinha mais dinheiro e levou meu passaporte.
Então agora estou em Mogadíscio sozinho, fazendo um trabalho com uma agência e não tenho nada, sem dinheiro, sem passaporte, nem cadarço técnico. Talvez eu pudesse me enforcar em mim mesmo, talvez se eu, sabe? Esse é o plano de reserva. Então esse foi um dia ruim, foi mesmo. Acho que esse foi provavelmente um ponto da minha vida em que eu disse, sabe, talvez você queira ajustar isso um pouco. Pode ser, mas entrei no avião, o que já é algo. Quem está brincando com isso? Foi apenas um voo fretado, alguém alugou um avião, ainda não sei como, porque ou como tenho uma passagem. Eles realmente escreveram esse bilhetinho e eu guardei. E eu não, sabe, a gente constrói lembranças estranhas na vida, né? Então eu saí e entrei no avião. Pararam o avião, tiraram o homem dos motores e subiram a escada. Acho que consegui, estou olhando pelas janelas. Esse avião era tão velho que não dava para ver pelas janelas, pois o vidro estava gasto pela areia ao pousar. Então fica tudo como é que chama, tipo, opaco, quase embaçado porque foi desgastado. É como passar uma lixa no para-brisa do seu Porsche 911. Você vê o exército ou o que restou se aproximando e pensa, por favor, não venham atrás de mim. Mas aí você passa por esses altos e baixos. É a esperança, na verdade. O que te sustenta é a esperança. Você ouve as pessoas falando sobre isso, que tudo está horrível, mas talvez as coisas melhorem. Então eu estou no avião, as escadas sobem e os motores ligam e eu penso, estamos indo embora daqui. Eu vou sair dessa. Então, de repente, os motores desligam e você vê a luz entrando pelas escadas que estão descendo. Isso é ruim. Mas então esses caras apareceram, mas eles pegaram o cara no assento bem atrás de mim. E, foi um dia ruim pra eles, sim, mas foi um ótimo dia pra mim. E, então as escadas subiram e eu me lembro de descer a pista, olhando para fora e pensando, eu realmente estou saindo daqui. E eu saí, e foi isso. Foi interessante porque, quando voltei para Nairobi, eu tinha voado para Nairobi em um voo comercial. Eu saí de Nairobi em um avião fretado, pelo qual paguei em dinheiro, então não há registro de que eu fui embora. Quando voltei, precisei passar pelo aeroporto de novo, sem ter como comprovar isso. Saí do país para a Somália e eles sabiam que voltei de lá, o que complicou as coisas. Sim, o que você faz nessa situação? Quero dizer, como você lida com isso? Você faz uma ligação? Sim, para um número na Virgínia Ocidental? Sim. Entendi. Sim. Faz sentido. Preciso de um visto de reentrada falso pra... Já tive vários desses, cara, vários desses. Olha, está no meu outro passaporte que eu também não deveria ter. Não estou falando com você. Liga para esse número. Isso mesmo. Sim, eles ligam. Falamos de queijo de sangue depois. O chefe do meu chefe, o chefe do meu chefe disse, tá tudo certo. Não sei como você conhece esse cara, mas aqui estamos nós. Ninguém conhece ninguém, aliás. A maioria entra em pânico com 2% de bateria no celular enquanto você enfrenta decisões reais. Vou dar uma olhada nas minhas anotações porque estamos cobrindo muita coisa naturalmente. Não sei como abordar isso. Não está certo. Voltando à sua pergunta. Por que escrevi um livro que muda de assunto? Encerro o meu argumento. Só que, sabe, tem tanta coisa que a gente ainda não falou. Escrevi textos como redator de discursos no Capitólio e também para o New York Times e a revista Gentleman's Quarterly. E quero dizer, tem tantas coisas bizarras que eu não... É difícil saber por onde começar. É difícil. É difícil encontrar uma linha de raciocínio. Porque, bem, talvez se você procurar bastante exista. Eu não sei, não sou um cara muito inteligente. Jordan Harbinger. Se alguém pudesse descobrir, quero dizer, se alguém pudesse, seria você. Obrigado por isso. Se Hollywood fizesse um filme sobre terapia de reposição hormonal, ou sobre esse tipo de equipe em geral, o quê? Qual seria a primeira coisa que você diria para eles pararem de fazer se você estivesse consultando nesse filme? Contratar a Angelina Jolie. Só parem de contratar a Angelina Jolie. Parem de contratá-la. Quando o Sniper americano saiu, ela já era muito talentosa, sim. Notável em todos os sentidos. Então não se trata da Angelina Jolie. É a ideia de que você pode fazer um filme chamado Sniper Americano e pegar um livro sobre um cara de verdade que fez coisas reais. No meio do tiroteio, ele liga para casa só para dizer aos filhos, eu te amo. Sei lá, não dá muito tempo para pensar nos seus filhos quando você está em um tiroteio. Muitas das coisas que tornam essas histórias notáveis, essas vidas notáveis para quem assiste aos filmes, não são, elas realmente não são. Elas não têm conexão com quem faz esses filmes. Estou nesta cidade há muito tempo, assim como você. Há coisas que, ao entrar em um estúdio e discutir em redes. Então, o que eu diria se você quer fazer um desses, faça uma história que ressoe. E já houve alguns filmes notáveis.
Eu sou um grande fã da Catherine Bigelow, sou um grande fã do Peter Berg, sou um grande fã de... sou um grande fã de... Bem, muitas pessoas que abraçam o núcleo inóspito do que essas coisas significam. A guerra é feia, a violência do combate em geral é feia. Então não engrandeça isso, mas ao mesmo tempo não minimize o motivo pelo qual você está fazendo o filme. Nunca fui muito fã de sniper americano. Dá pra ver, eu percebo. Qual foi a lesão mais idiota que você já viu alguém ter durante o treinamento? A mais idiota? Não sei. Isso aconteceu comigo porque muitas vezes sou idiota. Estávamos fazendo um exercício com cacetetes retráteis, aqueles que parecem bastões. O bastão retrátil. Tipo, correndo e eu continuo, então eu marco os cachorros se. De todo modo, você amplia isso. Estávamos praticando como usar essas coisas em alguém. Como não lutávamos muito, tínhamos armas. Então as pessoas falam, você deve ter feito alguma arte marcial mista. E eu dizia, E com uma H e K MP5, né? Sabe, você não quer brigar. Então quando a gente... eles estão perto o suficiente para dar um soco neles. Na equipe que eu participava, nunca brigávamos. Sempre vencíamos. A gente estava treinando um dia e estávamos praticando alguma coisa, algum tipo de luta. E a gente tinha esses bastões e esses blocos de madeira e você tinha que bater nessas coisas. Quando fazíamos aquele movimento em que você subia e ele descia, indo mais rápido e forte, parecia uma competição. Lembro que alguém ia com mais força que eu e subia e descia. Ao fazer isso, desci direto na mão do cara que segurava o negócio. Foi uma das coisas mais idiotas. Foi ruim, foi muito ruim. Mas olha, você se machuca, sabe? As pessoas morrem o tempo todo. Então foi um erro idiota, mas não foi a pior coisa. Se você vai se machucar nesse tipo de trabalho, você quer ter uma boa história pra contar. Não só, foi meu parceiro de treino. Foi constrangedor porque todos riram e eles perderam 2 dedos, o que é desagradável. Não é legal. KIRBX, eu sinto muito, cara. Você já usou um bastão retrátil pra bater em alguém? Eu já bati em pessoas com praticamente tudo que você pode imaginar. Quando eu trabalhava com segurança, eu costumava, eu não carregava uma arma tecnicamente na maior parte do tempo, só de vez em quando. Lembro desses gangsters mexicanos sempre bêbados causando confusão. Eu os acertava com o cacetete que vivia quebrando. Esses cacetetes são assim. Você acha que é um cara invencível com esse bastão de metal? Se você acerta alguém no braço, pode quebrar o braço da pessoa, mas seu cacetete entorta e você percebe que só serve pra uma pancada. Esses aqui são de qualidade melhor do que os que você usou. Acho que sim. Nunca quebrei um, mas a maneira como acerta alguém faz muita diferença. Porque foram criados para fins específicos, para mudar comportamentos, não para isso. Eles são força menos letal. Eles poderiam ser usados e matar alguém? Sim, mas não é para isso que foram feitos, mas você precisa aplicá-los de certas maneiras. E articulações ósseas, essas coisas mudam opiniões. Aí entram drogas e álcool. Se insistir, esses caras estão sempre chapados, né? Então a gente tentava enforcar eles com isso porque eu muitas vezes não conseguia envolver meus braços nos caras se eles fossem grandes. Caramba. Eu enforcava ele com um cacetete ou batia no joelho ou canela porque dói. Mas não precisava fazer nada além de deixar um hematoma. Mas teve um cara que não me soltava e ele era um pouco mais velho. E ele simplesmente não conseguia tirar o braço de cima de mim, então eu bati no braço dele. E eu me lembro disso, lembro que quebrou, mas depois lembro de olhar para o meu bastão e pensar, putz, isso aqui é uma porcaria. Mas você está certo, na verdade não era. A marca não era ASP porque era cara, era falsificada. Depois disso comprei um ASP. Dava pra notar, porque os baratos desmontam fácil se você usa muito, né? São feitos de materiais ruins. Você está dependendo de algo para sua segurança, seu bem-estar. Compre coisas de qualidade. Geralmente é mais sábio do que ir à loja de conveniência do posto e pegar qualquer coisa. Qual habilidade de sobrevivência parece essencial, mas é inútil? Nossa, todo mundo pensa nessas habilidades de sobrevivência? Vou dar um exemplo engraçado enquanto você pensa. Falávamos sobre segurança em terremotos e minha esposa disse, beleza, deixa comigo. Eu pedi pra você conseguir um kit de sobrevivência pra terremotos ou algo assim pra gente. Você pode pesquisar isso? Ela disse, claro. Uma semana depois eu perguntei, e aí, o que você conseguiu? Ela respondeu, comprei um acendedor de fogo e perguntei, o que você está fazendo? Precisamos de água, comida e talvez um rádio de manivela. Ela disse, tá bom. Voltou pro Amazon. Tenho uma história para quase tudo, então vou te contar essa. Morei em Veneza por muito tempo, indo e voltando por... Itália ou Califórnia? Já estive em Veneza, mas na Califórnia.
Então, tem um restaurante na Abbot Kinney, não vou dizer o nome, mas era um restaurante muito famoso na época. E tem um jardim nos fundos. E a gente almoçava lá toda sexta-feira, então reuníamos pessoas muito interessantes. Sentávamos, almoçávamos e contávamos histórias, conversando sobre coisas interessantes, certo? Essas eram pessoas muito bem-sucedidas e conhecidas naquela tarde. E o assunto era esse. Tipo, se acontecer um terremoto, se tudo for por água abaixo no sul da Califórnia, o que você vai fazer? Todos refletiram durante a semana e depois conversamos. Então começa com esse cara e ele disse: eu vou pegar 10 mil e vou dividir em notas de 5 e 10. Todo mundo reage surpreso e ele diz: se houver um desastre, essa história é 100% real. Ele fala, olha, se você pensar bem, ninguém vai conseguir dar troco. Então ele saiu e pegou 10 mil e fez isso. Não foi hipotético e havia notas de 20, 100 e outras trocadas por 5 e 10. Porque se a coisa desse errado, ele conseguiria, eles não precisariam trocar o dinheiro. Esse era o mecanismo de sobrevivência dele, certo? O segundo cara disse que saiu, tirou uma carteira de moto e comprou uma scooter ADCC, porque todo mundo vai tentar sair de Los Angeles. Você não vai conseguir gasolina. Eu posso contornar eles e posso sair da cidade com essa scooter. Eu disse, tudo bem, mas você vai andar uns 11 quilômetros, ficar sem gasolina e pedir carona, certo? Então isso não deu muito certo. O terceiro cara disse que saiu, comprou uma churrasqueira a gás, um saco de dormir e outra coisa que não consigo lembrar. Só me lembro do saco de dormir. Todos estão satisfeitos e seguindo em frente. Isso é fantástico. Boas decisões. Vocês vão sobreviver. Eles olham para mim, conhecendo meu histórico, e perguntam: o que você faria? E eu diria: eu não faria nada, porque eu vou até a sua casa, vou te matar e pegar o seu saco de dormir. Não, desculpa, vou até sua casa te matar, pegar sua moto e seu saco de dormir. Vou até sua casa, pego seus 10 mil e sigo meu caminho. Então a resposta é, as pessoas muitas vezes pensam, o que eu preciso para sobreviver a essas coisas? Muitas vezes elas estão erradas. Então acho que no fim das contas quero reduzir. Como eu conheci pessoas em vários momentos, eu não sou um fanático por armas, eu tenho armas porque acho que devo, na sociedade. Se algo acontecer, me sentiria mal se não agisse certo com os outros, já que tive tanto treinamento e experiência com eles. Tenho amigos que em vários momentos saíam e compravam 10 mil munições ou algo assim. Eles perguntavam por que eu não comprava munição e eu respondia que não queria carregar 10 mil munições. Eu preciso de umas 3 munições, assim eu posso pegar as suas. As pessoas percebem que você precisa de abrigo, comida, água e dormir, especialmente se estiver frio. Você só precisa de um plano. Tendo isso já é suficiente. Você está bem? Helicóptero é bom, mas pode ficar sem combustível ou ser abatido. Isso é verdade. Eu acho. Cara, ser abatido em um helicóptero, quão fácil é isso? Você é o único cara com quem falei recentemente que talvez saiba disso. Quão fácil é abater um helicóptero? Porque, primeiro, você tem que acertar, o que não deve ser fácil, e tem que acertar em um lugar que realmente faça diferença, o que provavelmente também não é tão fácil. Outra ótima história. Um dos caras da minha equipe, porque essa equipe em que eu estava, essa equipe de resgate de reféns, tinha algumas das pessoas mais extraordinárias que você já conheceu. Um dos caras era Jim Yacon, que aparece em um helicóptero no filme Falcão Negro em Perigo. Acho que era tipo Jeremy Piven, com quem fui amigo há muito tempo. E ele estava interpretando Jimmy Yacon. Acho que era o Jeremy no papel. Ele foi baleado ou atingido por um lança-granadas propelido por foguete enquanto voava por Mogadíscio em um Falcão Negro que explodiu. Acho que matou o homem à esquerda e o Jimmy estava à direita, ficando inconsciente. Quero dizer, um lança-granadas propelido por foguete é uma explosão enorme. Então ele acorda enquanto eles estão caindo, ele acorda quando o helicóptero está caindo, acorda, puxa para trás, salva o dia, sobrevive. Ele entrou na minha equipe de atiradores de elite após sair do exército, indo para o FBI e a equipe de resgate de reféns. Então eu perguntei isso para ele porque eu também já estive em quedas de helicóptero. Você já esteve, mas não como resultado de tiros, e eu perguntei isso para ele. E pelo visto, é bem difícil derrubar um helicóptero a tiros. Você pensaria isso? Porque você tem que acertar alguma coisa, você tem que acertar um controle, mecanismo de algum tipo. Tipo um hidráulico. O tanque de combustível ou o piloto, acho que é isso mesmo. Exatamente. Talvez não o combustível, mas falando disso, como você comenta, Malcolm Gladwell citou a Segunda Guerra Mundial em um de seus livros. O governo queria tentar evitar que seus aviões fossem abatidos. Sabe, seria isso. Isso mesmo, isso mesmo. Então eles disseram que esses aviões estavam voltando e nenhum deles tinha sido atingido no motor. Então disseram, bem, vamos blindar todas essas outras partes.
Alguém disse, voltaram porque o motor não foi atingido. Então depende de como você olha para isso. Na realidade, helicópteros caem por vários motivos diferentes, e eles são surpreendentemente resistentes a tiros. O Vietnã é um ótimo exemplo disso. Eram os antigos Hueis que tínhamos e em que voei por muitos anos. Eles são bem duráveis, não tem muita coisa dentro deles. Quero dizer, tem muito metal e algum espaço aberto, mas acho que eles são menos, não são tão fáceis de derrubar quanto você poderia esperar. Como é cair de um helicóptero? Imagino que não despenque como uma pedra, senão não estaria aqui. Não, na verdade, da primeira vez eu lembro que eu morria de medo de voar. Eu cresci voando em aviões particulares. Outra história. Depois entrei para o Federal Bureau of Investigation. Fui designado para o escritório de Springfield, Missouri, onde havia a base militar Fort Leonard Wood. E meu trabalho era fazer certas tarefas do FBI nessa base. Um dia fui até lá e tivemos que voar para algum lugar de helicóptero, então entrei nesse helicóptero. E eu estava pensando, não estou tão animado assim de estar em um helicóptero. E era da época do Vietnã. O Hue simplesmente decola. Era um dia ruim e estávamos nessa coisa e sem culpa de ninguém. Isso não era guerra, era só o fim. E acende uma luz de alerta principal. Tem uma luz no topo do painel circular. E estávamos usando fones de ouvido. E foi uma daquelas situações em que alguém disse, ah, merda, ou algo assim. E era um alerta principal. E acho que era isso. Perdemos a caixa de engrenagens e fizemos uma autorrotação. Foi um pouso forçado, mas ninguém se machucou. O que aconteceu? Eu quero girá-lo? É um mecanismo dos helicópteros que aproveita a inércia das pás. Desculpa aos pilotos de helicóptero. Sempre dizemos que vamos receber muitos e-mails sobre isso, mas tudo bem. Aquele cara é um idiota. Ele nem sabe que inventou tudo isso. Sim, esse caso foi amplamente noticiado porque quando você derruba um helicóptero no exército, há um relatório. Sim, eu estava lá, mas enfim, não sei o mecanismo exato, mas sei que tem uma questão de inércia. E foi um pouso forçado. O negócio cresceu tanto que apareceu em um filme da Angelina Jolie. Não, mas foi real. Considerou-se um pouso forçado. Parece que tem que ser tipo um acidente de carro. Mas você está, sei lá, é horizontal ou... Desculpa, é vertical. Eu não sabia o que estava acontecendo, era tudo novo. É tipo você dentro do táxi pensando, a gente vai mesmo descer, né? E eu nunca tinha andado de helicóptero antes. Eu nem sabia o que isso era, mas foi uma das situações. Então todo mundo sobreviveu a isso. Todo mundo sobreviveu. O piloto deve ter ficado bem feliz com isso. Eu não sei, isso seria realmente assustador. Pilotos são assim. Eu fui dar um passeio de planador algumas semanas atrás. Eu estava em New Hampshire, queria ver meus pais, e fui dar um passeio de planador. E eu falei alguma coisa, sei lá, sobre morte ou algo assim. Já tive várias experiências ruins voando e o cara falou, não estamos no ramo da morte ou de morrer. Esses são os pilotos. Eles lidam com isso diariamente, é só física. Me conte sobre Timor-Leste, porque você inicia a empresa de segurança não como contratado, mas fundando a empresa. Mas parece meio como o Velho Oeste misturado com máfia, extorsão, esquema, tipo África, naquela África típica, só que não é na África, esse tipo de coisa. Esse lugar parece ser a Somália do Sudeste Asiático. Quero dizer, é isso mesmo, é verdade, realmente parece isso. Então, em 2006 voltei da Somália e tinha um amigo em uma livraria na Bikini, em Veneza. Ótimo lugar, era tipo um clube maluco, muito divertido, e ele disse, você tem que parar de ser um frouxo. Eu disse, como assim? Ele falou, você tem que parar de tentar fazer garotos de 14 anos te matarem porque você tem alguma fantasia de morte, porque você é tipo o Hemingway, né? E eu disse, bom, você tem um bom argumento aí. E ele falou, então, eu disse, eu preciso de uma guerra que eu consiga lidar. Então, no fim das contas, eu tinha duas coisas. Uma, eu tinha bastante. Eu tinha um dinheiro que eu tinha ganhado. Contratar através de agências de inteligência era, curiosamente, difícil de gastar, às vezes por causa da forma como esses pagamentos são feitos. Certo, e eu tinha isso. Eu tinha um amigo empreendedor, membro de outra agência de inteligência em outro país. E nós tivemos uma conversa em Nova York e ele teve uma ideia, e isso envolvia este país. Chamado Timor-Leste, é metade de uma ilha ao norte de Darwin, Austrália, e a leste de Bali. Esses eram os únicos dois destinos disponíveis. Você podia voar para Darwin. Qual é a outra metade da ilha? Sri Lanka? Timor Ocidental. Timor Ocidental. Ah, é mesmo, nunca ouvi falar de Timor Ocidental. É contra essa pequena ilha. Então eles dividiram ela ao meio e se separaram da Indonésia. Era parte da Indonésia. Quando Timor-Leste saiu, a Indonésia entrou. Eles mataram 1/3 da população, massacrando homens, mulheres e crianças.
Não sei o número exato, você vai precisar pesquisar no Google, mas acho que fica entre 200 e 300 mil pessoas. É impressionante. Então, o Timor Ocidental faz parte da Indonésia? Então ainda é sim, isso é outra história. Então eu disse, tudo bem, o que está acontecendo em Timor-Leste? Eles têm. É um dos lugares mais notáveis do mundo por suas grandes reservas de petróleo e gás, incluindo literalmente poças de petróleo que parecem lagoas, mas são apenas petróleo borbulhando do chão. Parece coisa de dinossauro. É coisa de dinossauro, tipo o Poço de Piche de Los Angeles, mas real e ainda ativo. Só que você pode colocar no seu cortador de grama. É. Isso mesmo, é loucura. E eles têm gás natural, o que é insano, mas ele borbulha do chão ou sai do solo e pega fogo. E você vai ver essas encostas que parecem uma enorme churrasqueira. Isso é muito legal. Mesmo assim. É muito legal, desde que não mate ninguém. E eu sempre disse, são 5 dos lugares mais bonitos que já estive na minha vida. Porque eles têm praias de coral preto, têm praias de coral vermelho, quer dizer, coral vermelho, areia vermelha. Não, coral vermelho não, isso é diferente, mas eles têm areia preta. Uau! Então isso é muito legal. Certo? Eles têm vulcão, ou tinham uma montanha, acho que era um vulcão, e tinham a selva de Jumanji. Quero dizer, a selva primordial mais bonita, com tudo o que se encontra nessas selvas. Por que lugares tão bonitos sempre são tão ruins? Perigoso porque eles vão te cortar com um facão. Eles não conseguem só aproveitar a areia, o coral e os recursos naturais. Precisam matar todos. Certo? E escuta, eu não quero falar nada de ruim sobre os timorenses, porque eu tenho um grande respeito pelos líderes do país e pelos timorenses. Tive um ótimo tempo lá, apesar da minha insanidade. Mas quero dizer, ser morto com uma arma é uma coisa. Morrer apedrejado ou cortado com facão não é muito diferente, é basicamente isso. Então, de qualquer forma, eu disse, tudo bem, o que vamos fazer? E eles tinham esse plano que estava intimamente alinhado com o fato de que era estrategicamente importante para os principais países dos 5 olhos, incluindo os Estados Unidos. Essa pergunta provavelmente está acima do nosso salário. Mas ao separar-se da Indonésia, você não foi embora. Por quê? Por causa dos recursos ou porque isso cria um precedente ruim ao deixar todo mundo sair quando quiser? Acho que sim, há não sei quantos estudos da Organização das Nações Unidas. E quero dizer, isso é algo muito amplamente abordado em documentários. Timor é um estudo de caso de como não tentar desenvolver um país. Porque eles não duraram muito bem, na verdade duraram sim. Mas quando fui da Somália, que foi estabelecida como país e caiu em um período de tempo muito curto, depois fui para Timor, que na época era o país mais novo do mundo. Eu me lembro de ter lido sobre isso. Muita comemoração porque era o país mais novo e mochileiros diziam, vou conferir o país mais novo. Depois de ouvir suas histórias, fico pensando se algum desses mochileiros voltou. Sim, bom, eu conhecia muitos desses mochileiros. Tecnicamente, eu era um desses mochileiros. Voei para Timor com uma mala e passagem só de ida. Talvez você soubesse um pouco mais sobre no que estava se metendo do que o pessoal do Lonely Planet. Justo, eu realmente sabia um pouco mais e tinha um pouco mais de estrutura, mas é um lugar incrivelmente bonito. Quando os indonésios mataram 1/3 da população, eles também devastaram o país. Eles cortaram linhas telefónicas, explodiram estradas, queimaram prédios e mataram quem não estava com eles ou era velho ou jovem demais para reagir. Então o país foi dizimado, e digo isso literalmente, dizimado. E nesse vácuo entrou a Organização das Nações Unidas. Eles criaram o que chamam de missão, então seria a missão das Nações Unidas em Timor, UNMATCH. E eles restauraram algum nível de habitabilidade e colocaram o país de volta nos trilhos, pelo menos um pouco. Quando eles se foram, de repente, houve uma guerra civil, porque todos queriam o que restou. Então os militares entraram em um grande tiroteio com a polícia e daí só piorou. Fui para lá durante a Guerra Civil, não na separação da Indonésia, entendi. Mas ao chegar lá havia tanques nas ruas. Os australianos estavam lá com uma força internacional de defesa portuguesa, já que o local era uma antiga colónia portuguesa. Ah, isso foi... ok. Além dos homens com capacetes azuis da Organização das Nações Unidas, eles estavam lá. Onde quer que você fosse, havia tanques, helicópteros e homens armados circulando nas estradas de terra. Era uma completa loucura, sem governo de fato. Poxa, por que me confundi achando que era o Sri Lanka? Existe outro Sri Lanka? Sobre o que você está falando? Myanmar já foi um grande destino de mochileiros. Não, por algum motivo eu estava pensando nisso. Achei que fosse o Sri Lanka. Porque os tigres tâmeis eram... Não era ali que o grupo terrorista ficava? Acho que eles estão parcialmente lá. Mas era outra ilha. Eu só peguei o nome, não sei. Fiquei confuso porque você está certo. É na Indonésia, então é na Ásia. Eu só não percebi isso.
A Indonésia é fascinante por ser enorme e ter a maior população muçulmana do mundo. Não são tipo 1000 ilhas diferentes, algo assim, ou centenas e centenas? 3.600. Ah, então são mais de milhares. Milhares e milhares de dialetos. Então, Timor, por exemplo, falava Tetum, a língua local, o dialeto local. Eles falavam indonésio porque o país era parte da Indonésia. Eles falavam inglês porque é isso que as Nações Unidas exigem e falavam todas as línguas. Tipo, se um país das Nações Unidas chegasse e quisesse trabalhar na casa, eles aprenderiam isso. Então, toda vez que você encontra esses países colonizados, empobrecidos, marginalizados ao redor do mundo, seja qual for a terminologia, terceiro mundo, nação em desenvolvimento, qualquer terminologia, e você realmente vive isso, e você realmente... Estive lá por 7 anos indo e vindo. Quando vê como isso funciona, é bem. É bastante desiludido em relação ao mundo e à caridade, de qualquer forma, essa é outra história. Mas acabei indo para lá, eu comecei essa empresa e trouxe alguns expatriados. Eu contratei o filho do primeiro-ministro, que era um cara notável por si só, e comecei a construir um shopping. Foi a terceira empresa que eu fundei. Então, do ponto de vista empreendedor, eu via aquilo como empreendedorismo. Eu não queria criar um exército na selva. Foi o que aconteceu, mas não era a minha intenção inicial. Eles não tinham moeda própria. Usavam dólares americanos, que chegavam da China em paletes por aviões de carga. E meu camarada, o guitarrista reserva da minha banda, era o presidente do banco ANZ. E ele tinha de 3 a 7 milhões a qualquer momento no balcão eletrónico. Tudo era pago em dinheiro, sem crédito, cheques ou cartões. Dólares reais, mas vinham da China. Você podia apagar a tinta com o dedo, tudo falsificado. É isso que quero dizer. Não eram dólares reais? Não eram dólares reais, mas serviam como dinheiro de banco imobiliário em um país sem nada. Então eles basicamente não tinham governo. Tipo, como era a Polônia na Guerra Fria? Eles usavam cigarros Kent, então você recebia um maço totalmente destruído e impossível de fumar. Mas era tipo, cara, ainda é um maço, ainda conta, porque era só uma moeda de troca, não importava como parecia. Hoje em dia, quase não se usa dinheiro em espécie. No Starbucks, por exemplo, se você tenta pagar com nota de 5, acham estranho. No norte da Califórnia, há lugares onde só aceitam pagamento eletrônico. Se você levar dinheiro, pode acabar lavando pratos. É exatamente isso. Era tudo em dinheiro, quero dizer, não tinha outra coisa. Quando construí aquela empresa, não tinha rede de segurança, mas conforme crescia, passou a ser necessária. Porque se você não conseguir, se o faturamento não bater com os recebimentos no final do mês, os capangas que você contratou para derrubar todos acabam indo atrás de você, com certeza. Eles juntavam 4.000 pessoas no país que iam receber em dinheiro. Então a gente ia ao banco e pegava 25 milhões em notas de 20 numa manhã de sexta-feira. E aí você faz a fila. E a gente tinha nossos próprios caras, tipo os caras do grupo interno que ficavam prontos para ir atrás dos outros caras se alguma coisa acontecesse. Parece um convite para ser roubado, mas você está roubando a empresa de segurança do país todo. Talvez ninguém roube. Mas eles também estão em guerra. Talvez eles possam acrescentar. Foi difícil. Começar a empresa foi difícil, mas deu certo. Sabe, pessoas realmente extraordinárias e os timorenses, em geral, são pessoas notáveis à sua maneira. Quero dizer, só a cultura da própria ilha. Agora, lembre-se, eles começaram como uma colônia portuguesa no século XVI, eu não sabia disso, século XVI. Primeiro, então, eles eram católicos, mas também eram animistas. Eles iam à igreja aos domingos nessas grandes catedrais construídas nos anos 1800. E então eles saíam, ou eu saía com eles, e íamos a esses cemitérios, que eram todos totens, você via crânios de búfalo d'água, e a gente fazia feitiços, isso era legal, e era uma loucura porque, de alguma forma, não sei como, de alguma forma. As pessoas da empresa, e com quem eu interagia, achavam que eu tinha magia negra, mais forte que a de todos. Eles achavam que você tinha magia negra. Eu, pessoalmente. O que fez eles pensarem isso? Eu não faço ideia. Acham que sou mágico só por eu ser um cara branco alto? Eu não sei o que aconteceu, mas foi por isso que sobrevivi e prosperei lá. Não sei porquê, mas poderia contar infinitas histórias sobre o que isso significa. Sacrifícios de galinha e várias coisas acontecendo. Tinha o fantasma no poço, aquela história sobre a qual eu escrevi. Eles te ligavam e falavam, ei, aqueles espíritos malignos. Eu tinha um amigo chamado Johnny, que se soletra J-A-U-G-H-N-N-I-I-E. Era como se fosse a forma fonética do nome tatuado dele, certo? Mas Johnny era um cara incrível, Johnny era o melhor. Era um dos executivos mais antigos da empresa.
Um dia ele chegou e falou: chefe, preciso de folga na quinta. Eu respondi: ok, tranquilo, o que houve? Ele disse: minha tia morreu. Eu respondi: Johnny, sua irmã não morreu ontem e outra pessoa antes? O que está acontecendo? Ele disse: tenho um ótimo emprego. Meu tio, com inveja, lançou feitiços para matar minha família e pediu minha ajuda. E ele queria que eu fosse até a casa dele no dia de folga dele para preparar alguns feitiços que fossem mais fortes do que os do tio dele. Então você não espera esse tipo de pedido de tarefa sendo Chief Executive Officer de uma empresa. Não, mas isso é na terça-feira. Mas ainda é melhor do que ele te chamar só pra matar o tio dele, né? Não, também tem bastante disso. Também tem bastante disso. Achei que a história seguiria esse rumo, mas depois mudou totalmente. Você nunca sabe onde está se metendo. Digo, a violência que você vê todo dia é horrível. Parece que é um daqueles países onde a vida não vale nada. Isso é verdade? Sabe, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei responder isso. As pessoas timorenses que conheci e com quem trabalhei, por quem tinha grande respeito, eram incríveis de várias formas. Mas algo mudava de repente. Tipo, teve uma vez um cara, ele era um guarda do lado de fora. Não era um supermercado, mas um lugar onde comprava enlatados vencidos da China. Era assim que você sobrevivia, né? E a águia careca, isso também era uma iguaria. Águia careca de verdade, é. Mas essa é outra história. Você deveria começar um podcast chamado Essa é Outra História. Se você faz o jogo da bebida em casa e bebe toda vez que ele fala essa é outra história, não vou pagar sua casa. Quero dizer, a gente só tem um certo tempo e provavelmente já estamos ficando sem ele. A gente tem mais uma hora, ok? Tudo bem, vamos jogar um jogo onde você vai. Me conta uma daquelas outras histórias. Essa história é importante porque as armas, quando os indonésios começaram a guerra, e a partir daí, a maioria das armas foi retirada da população, em geral. Você tinha algumas no exército, nas forças armadas e na polícia, mas a maioria foi retirada da sociedade. Você teria arcos, flechas, veneno, dardos e facões quase sempre feitos à mão. Parecia prisão, tudo era artificial. Acho que eu preferiria levar um tiro. É. Se eu tivesse que escolher entre veneno, flecha e tiro, eu escolheria o tiro, sempre. Acho você inteligente, Jorge. Tem muita coisa rolando. Agora, voltando ao cara do supermercado de jardinagem. Você precisava de uma empresa de segurança privada para proteger o que você tinha, como ocidental. Se você quisesse ir morar lá e trabalhar lá, tinha que contratar minha empresa ou a do meu concorrente. Caso contrário, iam te expulsar, levar suas mulheres e matar o resto que você tivesse. Era ruim desse jeito. Era guerra civil, mas todos estavam bem. A guerra civil não durou muito e nem era exatamente uma guerra civil, era outra coisa. Ao retirar tanto de uma cultura, cria-se um vácuo preenchido pela natureza humana que deseja o que restou. Então você tem total desordem em aspectos que considerávamos garantidos. Então as pessoas vão dizer, bem, eu gosto da geladeira dele, talvez eu possa pegar a geladeira dele, vou lá descobrir, e você vai lá e pega a geladeira dele. E então, você sabe, as coisas só pioram rapidamente a partir daí. Então havia muito disso. Não era necessariamente a guerra civil, era tudo o que vinha junto. Eles tinham um líder guerrilheiro chamado Renato, que ia chegar e tomar o governo. Realmente tentou. Tivemos um golpe de Estado. Ah, sério, é. Ele desceu das montanhas com seus rebeldes. Parecia um filme de República das Bananas, literalmente vindo das selvas. Atacaram as casas do presidente e do primeiro-ministro e atiraram no presidente. Ramos Horta, que venceu, ele foi um ganhador do prêmio Nobel. Atiraram nele, acho que 7 vezes, e ele sobreviveu. Quem sobreviveu? Ele sobreviveu. Não, o cara é um durão. Por isso você prefere levar um tiro ao invés do facão, assim sobrevive a máquina? Porque agora vamos falar sobre o facão, isso mesmo. Então eu tenho esse time, tipo um círculo interno de caras. Alguém liga e fala, Ei, Jimmy, o Joe acabou de decapitar alguém no supermercado, que parece uma caverna com coisas mortas à venda para comer. Então a gente vai até lá e eu chego e tem esse cara sentado em um balde virado e eu vou até ele. Tem um cara sem cabeça e eu digo, por que você fez isso? Era para protegê-lo, não cortar a cabeça dele. Ele só me olha e volta a olhar para os próprios pés. Coisas aconteciam que você tentava racionalizar, mas certos comportamentos não têm explicação. Ele só não sabia que fui eu, acabei de cortar a cabeça do cara. Caramba, é isso aí mesmo. Você aprende muito sobre a natureza humana viajando por diferentes culturas, e eu já estive em muitas culturas diferentes. Parece que seria estranho e exaustivo viver desse jeito. Foi exaustivo, tipo, quando você vai embora, você não sente falta. Eu imagino, quer dizer, talvez um pouco. Eu sempre senti falta, você sentiu muita falta, tipo, do que você sente falta?
Eu sinto que a hipervigilância ficaria antiquada. Porque todo dia, a todo momento de cada dia, era tudo o que você podia esperar da vida. Era sempre tão intenso como um tiroteio 24 horas por dia, por 7 anos. E quero dizer, às vezes era, sabe, essas coisas. Mas eu só acho que algumas pessoas chegam a um ponto, e você provavelmente percebe isso com atletas profissionais. Você já entrevistou todo mundo, pessoas notáveis, pessoas extraordinárias, e acho que muitas dessas pessoas provavelmente te disseram que você é o exemplo perfeito. Você ainda não chegou lá, mas um dia vai chegar. Quando você olhar para trás e sentir falta do VIG, você vai olhar para trás e sentir falta da ação. Seja o que for, e tantos atletas profissionais continuam o máximo que podem. Porque quando acaba, ele acabou, e você se acostuma e aceita que passou para outra fase da vida que é ruim, que é ruim. Então minha vida tem sido uma redução dessas coisas, indo do combate para seja lá o que for, para os negócios. Porque os negócios também podem ser assim. Quando você faz a folha de pagamento mensal em dólares falsos, é isso. Mas não importa o que seja, quando você vive uma vida intensamente e percebe que ela está começando a ficar menos intensa, muitas pessoas não gostam disso. Eu não gostei. Eu consigo entender isso. Não, eu definitivamente consigo entender isso. Quer dizer, pode ser só a minha crise de meia-idade falando, mas sinto que consigo sentir um pouco disso. Onde se compra milhões de dólares falsos dos Estados Unidos da América vindos da China? Perguntando por um amigo. Como achar isso? A China vai te encontrar. Beleza. As pessoas não entendem. As pessoas falam sobre a Rússia, as pessoas falam sobre, e a gente pode falar sobre isso também, sobre as comunidades de inteligência. Temos muita coisa. O mais interessante é como cheguei a esses lugares. Mas o que é que as pessoas não percebem, na minha opinião? Tipo, eu trabalhei com muitas das principais agências de inteligência, trabalhei com todas as Five Eyes. Você sabe, as Five Eyes são aliadas de inteligência dos Estados Unidos da América. Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Sim, exatamente. Não, é isso. Mas aí você tem o britânico, aí você tem o Mossad. Deixa eu dizer, você tem os israelenses, você tem o Mossad, Shin Bet, todas essas organizações. Temos status de nação favorecida e boa relação com alguns países, como França e Itália, às vezes. Mas eu estava trabalhando com Moçambique e África do Sul, claro, e passei muito tempo na África. Algumas dessas organizações possuem regras bem diferentes, e interagir com elas gera muitos problemas. Para os países dos 5 olhos envolvidos, isso fica muito complexo. Que tipo de regras entram em conflito com isso? Você iria para a cadeia por, sabe, falar de forma inadequada com uma agência de inteligência estrangeira. Entendi, vamos voltar a isso porque quero falar sobre classificações e como você entra nesse mundo. Vamos fazer isso. Na verdade, a gente nem falou sobre esse mundo ainda. Mas só para voltar rapidinho para os chineses, tem uma coisa que eu aprendi sobre os chineses que acho que as pessoas precisam saber. Quando fui para Timor, eu era o maior empregador do país. E eu era americano. E fui até à Embaixada dos Estados Unidos em Timor. Em 7 anos. Fui lá uma vez, era 4 de julho, tinha uma festa na piscina e eu não conversei com ninguém. Os Estados Unidos, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que tem sido muito política, foi basicamente dissolvida pelo Trump. Muita gente nem saberia da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional se isso não tivesse acontecido. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional era muito grande em alguns países, especialmente em Timor. Mas a diferença é o ponto central dessa história. O governo dos Estados Unidos em Timor-Leste, que tinha todo esse gás e petróleo e com o qual a Austrália e todos esses outros países estavam intimamente envolvidos. Deixa eu voltar um pouco. Os chineses chegaram e o modelo deles seria esse. Os chineses chegariam. Eles iam ao governo e falavam, vamos te dar. E realmente davam. Não era hipotético. Eles trouxeram 12 SUVs BMW em um navio. Deram para os 12 ministros responsáveis pelos departamentos que eles queriam influenciar. Depois eles dizem, nós vamos construir um novo prédio do governo para vocês, que vai custar 25 milhões. Eles trouxeram concreto, arquitetos, operários e materiais, e todo o dinheiro retornou para eles. No papel, eles deram 25 milhões para Timor, 245 voltaram para a China, mas eles deixam os operários para trás. Você vai a qualquer lugar, na América Central, América do Sul, África, muitos países em desenvolvimento, você vai ver o mesmo modelo. Então eles foram brilhantes em colonizar o mundo com um modelo de negócios onde trazem ajuda estrangeira, mas deixam pessoas para trás para se integrarem à cultura.
Os chineses fazem isso há milênios. Sim, é genial. Os chineses vieram e fizeram isso, contando com um amigo meu que administrava a hidrelétrica de Manitoba. Literalmente, Timor era abastecido por um monte de geradores a diesel em containers. Tipo, quero dizer, você nunca tinha energia? Quero dizer, viver lá era realmente difícil, sim. Imagina. Mas o governo finalmente tinha dinheiro suficiente, guardado no que eles chamavam de Fundo Fiduciário de Estocolmo, porque eles não podiam gastar o dinheiro. A Organização das Nações Unidas destinaria uma parte do dinheiro. Então, o governo veio a público e abriu uma licitação para um novo sistema de rede elétrica para todo o país. Não me lembro ao certo, mas sei que foi mais de $1 bilhão, talvez 1516. Sei disso porque meu amigo gerenciava a companhia de energia, certo? O governo abriu o contrato tipo às 11 horas da noite, outra coisa exagerada. Eles abriram por um período muito curto, tipo da meia-noite até às 8 da manhã. Eles tiveram uma proposta e foi da empresa chinesa que tinha organizado tudo. Eles conseguiram o contrato e fizeram um trabalho muito ruim, mas todo o dinheiro voltou. Chineses trazem 25 milhões para o governo e 12 SUVs BMW. E eles saem com $1 bilhão. E eles saem com $1 bilhão e deixam seu povo para trás para se integrar à cultura. E agora você tem uma infraestrutura que te dá qualquer informação que quiser. E é isso que eles fizeram ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos da América. Esse é o modelo deles, o modelo dos Estados Unidos na época. E olha, isso não é exagero, isso é específico. Os Estados Unidos chegaram com 12.500 para comprar camisetas que diziam "Apoie Timor, compre local". Eram essas camisetas marrons feias com letras douradas. E essa foi a contribuição que o governo dos Estados Unidos fez para um dos locais principais, potencialmente mais importantes, próximos à rodovia nuclear. E com esse petróleo e gás natural, você junta esses dois modelos e percebe como estivemos dormindo no volante por um bom tempo. Acabou. Quero dizer, essa é uma metáfora bem simples que eu usaria para explicar onde estamos no mundo agora. A Rússia não faz isso, o Irã não faz isso, a Coreia do Norte não faz isso, a China já fez isso. E isso é outra coisa, sabe? Talvez isso seja outra conversa. Vi essas coisas vivendo nesses ambientes e como funcionam no dia a dia. Eu estava no Laos mais ou menos nessa época, no ano passado, e geralmente não estava nas áreas turísticas, só andando de carro por aí e pelo interior do país, fazendo trilhas e coisas assim. E você vê essa grande represa e pensa, uau, isso está fora de lugar e parece realmente nova, e tem escrita chinesa nela. Ele diz, essa estrada é ótima, parece nova, é sim construída pelos chineses. Certo, vamos pegar o trem e penso, como será um trem do Laos? Tô certo? Vamos torcer para isso funcionar. E você? É uma estação nova, com policial chinês no canto, sinalização e vídeo em chinês. Vendem lanches chineses na estação e chega um trem-bala. Fico pensando, em que país estou? Achei que era o Laos. Eu acabei de sair da selva espantando insetos que provavelmente têm algum tipo de veneno que apodrece sua pele. Estou em um trem-bala com ar-condicionado, onde tudo, inclusive a escrita e as placas do banheiro, estão em chinês. Eles nem se preocuparam em tornar isso legível para a população local. Eles simplesmente pensaram, não. Para todos os cidadãos e nacionais chineses, bem como não chineses. Assistindo a este podcast agora, você é o melhor. É isso aí. Quero dizer, eu falo mandarim. E parte disso é porque, veja... Eles são tão inteligentes que eu preciso conseguir acompanhar. E eles são tão dedicados. Eles são inteligentes. Eles são dedicados. Não estou dizendo que isso é bom, não me entenda mal. Não estou dizendo que é certo. Mas estou dizendo que o jogo acabou. Acabou. Para alcançar, precisaríamos nos importar, mas isso não é possível agora. Acho que não. Obrigado. De qualquer forma é improvável. Eu não sei como, nem sei como. A gente poderia tentar alcançar neste ponto. Só que teríamos que... É uma tarefa intransponível? É como uma tarefa intransponível? Isso é verdade. Escuta, eu sou um patriota. Ah, sim, vivi e morri pelo meu país. Você tem razão. Não morri. Faço essas afirmações a partir da realidade da vida que vivi nesses mundos. Não digo que quero isso, nem que sei como aconteceu ou qual será o próximo passo. Só estou dizendo que as pessoas precisam perceber que, quando estão assistindo a todas essas histórias sobre o que está acontecendo no mundo agora, talvez estejam olhando na direção errada. Os chineses estão comprometidos. A única maneira que vejo de ficarmos à frente é através da supremacia da inteligência artificial ou da supremacia quântica. Isso nos daria grande vantagem, mas eles investem tanto ou mais que nós. Ou então acontece alguma bolha econômica ou algo assim que estoure na China.
Isso faria com que eles retrocedessem 20 anos e nos daria uma chance de aproveitar essa vantagem. E aí realmente teríamos, mas o problema é que precisamos então aproveitar essa vantagem. Em vez de simplesmente dizer, olha, aquele cara tropeçou no próprio sapato, e então seguir coçando o nariz e vendo televisão, que, como você disse, já é outra história. Podemos discutir o Waco, Ruby Ridge e o FBI? Eu vou falar sobre isso só porque você é um cara legal. E porque as pessoas vão perguntar, né? As pessoas vão perguntar. Mas vou dizer o seguinte, não tem como amenizar isso. O pessoal de Waco sabe o que é Waco. Algumas pessoas sabem o que é Ruby Ridge. Não sei se as pessoas conhecem o Waco. Já estamos velhos, tem que entender que é só por isso. Bem, isso virou uma coisa folclórica, virou tipo o assassinato do Kennedy. E porque um amigo meu chamado Tiller Russell, que é um diretor de cinema brilhante, fez uma grande série da Netflix chamada Waco, Apocalipse Americano. Isso popularizou ainda mais, se já não fosse popular o suficiente. E ele contratou, ou melhor, trouxe, ele não contratou. Ele trouxe 4 pessoas para falar sobre isso. Um atirador de elite da equipe de resgate de reféns do FBI. Que sou eu, um negociador que tentou resolver a situação conversando, que é um cara chamado Gary Nesner. Ah, sim, e o cara que comandou tudo. E então um Branch Davidiano, e ele conversou um pouco com Dick Degarin, que era um advogado que veio para David Koresh. Resumindo, houve um tiroteio com o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, sem ação do governo. Muitas pessoas morreram dos dois lados. O governo não tinha nenhum plano de contingência após o tiroteio, era uma guerra, e nós éramos o último recurso, a equipe de resgate Rush que voou para lá. 51 dias depois, o prédio pegou fogo e mais de 80 pessoas morreram. E quando isso aconteceu, agora isso foi há 30 anos ou 32 anos, bem, você devia ser bem jovem, mas foi há 32 anos. Muitas pessoas que assistem nem sabem do que estamos falando. Isso virou uma grande polêmica porque as pessoas têm opiniões fortes sobre o governo, o FBI e como essas coisas acontecem. Eu fui um deles, eu estive envolvido nisso, então as pessoas perguntam: isso não foi um problema por 30 anos porque vivi uma vida tão ampla? Foi um evento muito pequeno e trágico, com mais de 80 mortes. Não estou menosprezando o impacto, mas estou dizendo, quero dizer, imagine o que aconteceu com a sua vida. Não faz 30 anos, mas uns 2/3 da sua vida. Tirei minha permissão de aprendiz há esse tempo. Algo aconteceu mesmo. Sempre me perguntam sobre isso, respeito e respondo perguntas específicas que você tiver. Acho que muitos esqueceram o que era, vou pela memória. Não era isso? David Koresh fundou um culto. Eles construíram um complexo em Waco, Texas, e então decidiram que iam comprar um monte de armas. Isso mesmo, sim, e acumular armas e munição. A Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives soube e afirmou: vocês só precisam disso se estiverem planejando algo. E então eu imagino que existem licenças exigidas para a quantidade de armas e munição que eles tinham. Eles estavam meio que se preparando para uma situação apocalíptica, né? Sim, mas só para resumir, você abordou todos os pontos principais. Vernon Howell mudou o nome para David Koresh, acreditando ser profético e se declarar a segunda vinda de Cristo. Não sou eu. Isso está bem documentado, ele mesmo falou, dá para ver no YouTube várias vezes, certo? Quando ele fez isso, construiu esse complexo, as pessoas foram para lá para adorar com ele. Ele pegou todas as coisas deles, ficou com as mulheres deles, nada disso realmente importa para ninguém. Você sabe, as pessoas fazem isso nos Estados Unidos. No entanto, o que aconteceu foi que não existe licença para comprar um monte de armas ou um monte de munição. Mas se você colocar mecanismos de disparo totalmente automáticos, convertendo uma arma comum em totalmente automática, aí sim você precisa de uma licença para isso. Ele não tinha esses mecanismos e estava comprando carcaças para montar granadas de mão. Ele remontava componentes para fazer granadas de mão. Então, naquela época, sempre havia algum tipo de terrorismo, sempre havia algum assunto do momento que preocupava as pessoas. Naquela época, era uma coisa de supremacia branca nacional cristã, terrorismo doméstico, tudo envolto nesse livro chamado Turner Diaries, que falava que o governo estava vindo te pegar, e Zog era o governo de ocupação sionista. Era algo muito grande naquela época, e as agências, procurando algo para fazer, buscavam pessoas onde pudessem. Era como uma cena de crime, uma cena esperando para acontecer, certo? Então, o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives entrou com um mandado de busca para procurar essas armas e procurar essas granadas. As pessoas no complexo, lideradas por David Koresh, disseram não, e houve um tiroteio infernal, então foi isso que aconteceu. Não julgo se foi certo ou errado, nem se poderiam pegá-lo na cidade. Tudo isso é muito debatido. As pessoas vão gritar comigo e dizer, tanto faz, me chamar de todos esses nomes, e você sabe, é o que é.
Na verdade, isso durou 51 dias, e no último, Janet Reno, procuradora-geral dos Estados Unidos da América, disse: chega, basta. Nós lançamos gás lacrimogênio no prédio com tanques porque eles estavam atirando pra caramba na gente. Eu me lembro de assistir a um vídeo desse tanque sem canhão. Ele tinha, tipo, sei lá, um empurrador de parede, ou como quer que se chame isso. Tinha um braço na frente, parecia arma. Parecia estranho. Ele atirava e derrubava uma parede. E eles usaram gás lacrimogênio, e a gente também estava atirando gás lacrimogênio, mas eles estavam jogando água na gente. Cara, quero dizer, eles atiraram nos Branch Davidians dentro daquele complexo, dispararam tantas balas, tantos cartuchos que tiveram que pesar. Eles recolheram tudo com uma pá carregadeira e tiveram que pesar. Eles tinham milhões de cartuchos e atiraram muitos em nós. Uau, foi assim. Não há motivo para falar sobre isso. Já falei sobre isso. Você pode ler livros sobre o assunto, assistir a documentários. No meu primeiro livro, Zero Frio, escrevi sobre isso na época. Então não há muito o que dizer, exceto que agora aceitei o fato de que é uma história americana. E é uma ruim, muito ruim. Você já sentiu, tipo, você sente que carrega um peso moral? Quando uma missão dessas dá errado, quando uma missão assim termina tão trágica e ruim? Porque não, tipo, É sua culpa? Mas eu só quero dizer, tipo, você ficou pensando, cara, talvez eu preferisse não ter feito parte disso ou algo assim. ninguém quer fazer parte disso. Você entra no exército, invade praias e salva o mundo pela democracia. É isso que deseja. Se você perguntar a militares e policiais dos últimos 200 anos quantos realmente conseguiram isso, não muitos, né? Você se alista, balançando a bandeira, dizendo, me mande. Aí entra um político no meio e as coisas não dão certo. Acabamos de sair das duas guerras mais longas da história americana, Iraque e Afeganistão. E você olha para os inúmeros heróis. Dito isso, eu vou depois do 11 de setembro e você vê o que voltou. Guerra é sempre ruim, pela minha experiência em várias delas. Eu fico pensando que tipo de impacto psicológico isso causa em você emocionalmente, até mesmo espiritualmente. Sei que você pensa mais nisso agora do que antes. Bom, eu caí feio, cara. Acho que estou indo bem na minha vida agora, estou feliz e tenho uma boa vida. Isso não foi assim por muito tempo. Você estava bebendo muito. O livro menciona álcool várias vezes. Quem bebe moderadamente raramente faz tantas referências ao álcool em um só post. Acho que poucos escreveriam tão intimamente quanto eu sobre experiências de vida, embora isso seja verdade. Você leu aquilo, né? Quantas pessoas você já conheceu que disseram ter feito isso ou aquilo? Esse livro não me ajudou em nada no sentido de ser um paradigma de virtude no mundo, né? Não, mas o motivo pelo qual escrevi esse livro foi porque eu sinto isso. Quem segue meu caminho, poucos e sabe escrever sobre isso, deve fazê-lo. Alguém precisa contar essa história, já que nem todos admitem sua existência. Eles podem me criticar por várias coisas diferentes, mas é a verdade sobre aquele mundo, de uma forma que eu senti que poderia escrever, que faria sentido para as pessoas, seja bom, ruim ou de outra forma. Sempre que eu olho para as perguntas que escrevo depois da conversa ou durante a conversa, é como se elas simplesmente não fossem mais tão interessantes. Ao escrever o livro, talvez você tenha sentido isso. Escreve um capítulo e pensa que não está realmente interessado. Porque o fascinante sobre esse livro, eu deveria dar um pouco de contexto. Queria ser escritor, fui para a Califórnia, escrevi para a revista Orange Coast e tentei ser estrela do rock. Morei em Orange County, não deu certo. Voltei e fui professor de inglês em internato e depois trabalhei em jornal. Depois fui redator de discursos em Washington, Distrito de Colômbia, e acabei no FBI. Tenho experiência tanto na mídia quanto no governo. Então, no 11 de setembro, meu primeiro livro foi lançado em 12 de setembro de 2001. Então, eu já tinha pedido demissão do FBI para vender isso e entrar para a escrita. Eu disse, já fiz tudo no FBI, agora vou atrás disso. A NBC me contratou e comecei a trabalhar como comentarista, falando sobre tudo isso. Estive no Today Show no noticiário noturno e participei do Meet the Press. E você começou em 12 de setembro? Basicamente em 12 de setembro, cara. Uau, 2001. Minha primeira sessão de autógrafos foi em 12 de setembro de 2001, na livraria Borders da Torre Sul do World Trade Center. 11 de setembro, uau. Deveria ir para Nova York para uma sessão de autógrafos na manhã seguinte e estava no escritório do FBI quando as torres caíram. E eu já estava agendado, porque era uma grande turnê de imprensa e... Na turnê de divulgação, meu primeiro programa foi o Larry King Live. Você lembra do Larry King?
Claro, sim, ele costumava fazer o Larry, ele costumava sentar bem ali, de verdade, é mesmo? Sim, ok, bem, esse foi o primeiro programa que eu fiz. E depois foi do Larry para todos os outros programas. E a NBC. Consegui um programa diário na NBC com Martha McCallum, que depois foi para a Fox. Trabalhei 5 anos na televisão. A Gentleman's Quarterly publicou um trecho do meu livro e fiquei na contracapa da revista, o que gerou muita zombaria e ódio dos colegas. Sabe, era simplesmente constrangedor demais, era absurdo, era muito suave, era absurdo. Eu saí desse mundo e estou na contracapa da revista Gentleman's Quarterly. Foi tão ruim e estúpido. Mesmo assim, publicaram um trecho do livro com o meu nome no expediente. Escrevi para eles, depois o New York Times me contratou para artigos de opinião, passei a escrever para o New York Times, Gentleman's Quarterly, e também estava na NBC. Fui a Langley e organizei uma situação para trabalhar usando coberturas no Comitê de Inteligência. Assim entrei para o lado da inteligência. Entendi. Então você era jornalista e pensou em usar isso para ser espião também. Isso mesmo, isso mesmo. Eu não necessariamente fazia coisas de espião. Eu trabalhava com espiões, mas eu tinha habilidades específicas que funcionavam nesses ambientes para apoiar os espiões. Se isso faz sentido. Faz sim. Teve uma parte no livro em que você disse que estava vendendo tecnologia para organizações de inteligência ou algo assim. Esse é outro elemento disso. Isso foi muito, muito depois. Porque quando eu cresci com um cara chamado Harold Janine, que foi um dos primeiros multinacionalistas do mundo. Isso também é muito comentado sobre ele. Sei que você nota o fator besteira, tipo, cala a boca desse cara, só fala merda, mas está tudo documentado. Quando a Random House comprou o livro, tive que provar tudo. Fotografias. Me surpreende a editora se importar, pois leio certas coisas e acho impossível serem verdade, mas a editora reage assim. Foi isso que eles disseram. A gente não liga muito. Não, eles ligaram, então eles queriam ver a passagem de avião da Somália. Queriam contratos com as Nações Unidas. Qual editora? Random House. Ah, sim. Mérito deles por se importarem. Juro, muitos livros que leio me fazem querer ligar para Penguin e dizer, galera... Vamos lá. Pergunte a quem já trabalhou nessa indústria. Eles podem apresentar alguém que dirá que isso não é possível. Agradeço ao jurídico da Random House. Já escrevi 2 livros com eles. Este e outro de crimes reais que será lançado em breve. Eles são os melhores e tenho grande consideração por eles. São incríveis. Meu editor anterior era a Time Warner. Eles foram fantásticos e agora estou na HarperCollins, que também é boa. Eles realmente checaram tudo. Por esses motivos, isso é ótimo. Mas voltando ao lado da inteligência das coisas. Meu tio Harold ele fundou a ITT, que agora são faculdades comunitárias ou algo assim. Na época, era a primeira multinacional do mundo. Ele foi homem do ano da Time e executivo mais bem pago por uma década. Ele era um cara notável. Mas ele era um financiador privado de dinheiro para a CIA. Ele usava o próprio dinheiro ou o dinheiro da empresa para financiar operações da CIA. Uma delas ocorreu no Chile, também amplamente documentado. Ele pagou em dinheiro para derrubar o governo de Salvador Allende no Chile em 1970 ou 71. O que ele ganha usando o próprio dinheiro para fazer isso? Era chamada de internacional, porque ITT significa International Telephone and Telegraph. Eles usavam cobre para os fios, muito do cobre era produzido no Chile. Eles fizeram uma greve geral, o Chile nacionalizou as empresas e tirou a ITT do mercado até certo ponto. Então, a empresa ITT tinha interesse em obter cobre do Chile. O governo dos Estados Unidos tinha um interesse direto em manter as comunicações. O governo precisava de telefones, telégrafos e outros itens, todos fabricados pela ITT. Então havia uma interface, e ainda há. Até hoje, muitos não percebem que quase tudo que o governo dos Estados Unidos da América compra e usa vem de empresas privadas. Claro, Electric Boat, General Dynamics, Raytheon, etc. Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Eu acredito que é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. E eu já fiz muita coisa com eles, muita coisa. Como um traje invisível, nós fizemos esse traje de atirador invisível, usando fibra óptica de luz. Isso é incrível. Eles fazem umas coisas malucas. Isso funciona? Funcionou bem, mas não sei o que aconteceu ou onde está agora. Hoje em dia, eles fazem coisas malucas. Aquilo foi meio que um cara... Eu só estava sentado no canto onde... Monsanto Gilly Switch, né? Mas estava só rolando. Você pisa no tapete e como assim tem uma pessoa embaixo de você? Parece possível. Era meio como aquela coisa em Predador, sabe? Quando o Predador fica camuflado. Era bem assim mesmo. Tinha sensores que liam o que estava ao seu redor e transmitiam isso para as fibras ópticas. Era realmente muito, muito bom.
Ele projeta o que está atrás para frente. Aqui vai outra coisa. Lembro que tive esse projeto uma vez. E se você atirar de um helicóptero em alguma coisa, é difícil porque o helicóptero está se movendo. Se você atira em um barco em movimento de um helicóptero também em movimento, é difícil acertar algo. É ruim, certo? Meu amigo diretor em Hollywood, não lembro o cargo, liguei e perguntei: como estabilizam as câmeras? Boa ideia no helicóptero, ele disse. Veja esse cara no vale. Voo de Quantico, Virgínia, para Los Angeles, pego a 405 e chego na casa desse cara. É o mesmo cara que inventou o jetpack, o cara que voa por aí com o jetpack. O de água? Não sei se era água ou ar. Primeiro era ar, agora mudou. É como se você fosse para Cancún, tomasse 2 margaritas e fosse dar uma volta antigamente. Mas enfim, um cara fascinante. Então nós fomos pioneiros em uma plataforma de atirador de elite baseada no conceito do Steadicam, que gera massa artificial com inércia. Ela gira uma roda e estabiliza. Enfim, o ponto da história é que, voltando para todas essas organizações, muitas delas são privadas. Elas produzem dinheiro e a interface entre a aplicação do governo federal e a indústria privada por trás delas, essa interface é muito, muito, muito dinheiro. E era isso que eu queria. Uma parte de... Isso faz sentido. Então esse cara que derrubou o governo pagou para isso? Harold Janine é o nome dele. Pesquise no Google. Isso é amplamente documentado. Mas enfim, eles mataram, acho que foi Salvador que eles mataram, mas eles mandaram ele sendo. O governo chileno enviou uma equipe de assassinos atrás dele e eles explodiram o prédio do escritório deles em Nova York. Ele se escondeu em uma propriedade no norte de New Hampshire. Cresci e ele contratou Jack McCone, para quem liguei. Eu liguei para o Jack, era John A. McCone, eu acho. Mas ele era o diretor interino da CIA. E Harold Janine o contratou para trabalhar e o tornou membro do conselho na ITT. Cresci com esses caras, espiões e o dinheiro deles, só passando o tempo naquela casa em New Hampshire. E foi uma interface interessante à medida que minha vida avançava, porque eu tinha essa perspectiva na juventude. Então ele paga para... Ainda estou tentando entender isso. Ele paga para derrubar o governo chileno, consegue acesso ao cobre e a CIA remove o governo do Chile. Mas a CIA por si só não tinha interesse em derrubar o governo do Chile. O governo dos Estados Unidos tinha interesse estratégico de segurança nacional em manter as comunicações na época. Para ter comunicações era preciso ter fios. Para ter fios era preciso cobre, e onde se consegue o cobre, consegue-se no Chile. Então eles precisavam tornar isso amigável o suficiente para comprar o cobre, basicamente. Cortaram o fornecimento de cobre e nacionalizaram o interesse. Quero dizer, eles queriam desfazer isso. O governo... Sim, certo? Então quem era o mecanismo do governo federal naquela época? A CIA. Você não vai mandar o serviço postal atrás deles, não vai mandar o serviço de delegados federais atrás deles. Então a CIA organizou tudo. Mas o dinheiro nessas coisas, Jordan, não dá para falar disso em uma só conversa. Mas o dinheiro é fascinante. A pergunta é, por que a CIA não paga para derrubar o governo? Por que precisam do dinheiro do Harold? Depende de como você gasta, lembra? Veja este exemplo. Lembra do caso do Oliver North com o bolo de aniversário e os sandinistas? Eu ia mencionar isso porque entrevistei o Oliver North e perguntei sobre o assunto. Ele me deu a resposta mais absurda possível. Mas também eu nem estou... Ele não vai contar, mas eu vou. Não que importe, afinal é coisa antiga. Isso ainda acontece? Claro, ainda acontece. Pergunto para qualquer um? Pergunte a um soldado raso que esteve na base aérea Insulink, ou seja lá qual for, a base conjunta, sobre paletes de notas de $100 sendo enviadas para o Iraque e o Afeganistão. Há 20 anos usamos dinheiro vivo. Comprar é mais fácil do que explodir algo, certo? Às vezes você tem que fazer os dois, mas o mundo... Minha experiência de como o mundo do dinheiro se conecta com o governo, com o mundo das operações de inteligência, foi a coisa mais fascinante que já fiz na vida. E entender como atuar nesse mundo e sua complexidade. E, em um nível bem básico mesmo, dava para ver isso em Timor, porque o dinheiro estava vindo da China. Era assim, um cara da Organização das Nações Unidas da África levava seu dinheiro, todos aqueles dólares falsos, de volta para a África. Meu tio Harold era maior quando eu era criança. Dinheiro com operações maiores, e hoje o dinheiro e as operações maiores são inversamente ou astronomicamente, exponencialmente maiores. Mas isso é fascinante, se pudéssemos, só você e eu, ter uma conversa algum dia sobre dinheiro privado, nas agências de inteligência do governo, na comunidade de inteligência, ao redor do mundo.
Essa é a coisa mais fascinante com que já estive envolvido na minha vida. Sim, me dê outro exemplo disso, pois acho que deve haver outro exemplo comum. Certo? Vou te dar um exemplo com o qual tentarei não me meter em encrenca. Mas eu ajudei a construir uma empresa que tinha uma tecnologia, e era uma tecnologia muito legal, que chamou a atenção de agências de inteligência. Muito vago, prossiga. Eu não quero ser porque eu realmente amo os caras. A empresa ainda existe de certa forma. Não quero ofender ninguém, mas vou explicar conceitualmente como isso funciona. Imagine que você invente um telefone. O que ele poderia fazer? Esse telefone poderia me dar qualquer coisa? Ele pode contar até 10. Então, encontre todas as agências de inteligência do mundo que querem contar até 10 e rotule-as. Devido às minhas conexões, eu poderia contatá-las. Então, eu iria para Moçambique, eu iria para Israel, eu iria para o Líbano, eu iria... Talvez não o Líbano, pois há listas de exclusão e países com os quais não se pode falar. Irã ou algo assim. Eu não. Nunca falei com o Irã, mas será que falei com elementos dentro do Iraque? Sim, será que falei com países que não necessariamente tinham um ótimo relacionamento com Israel? Sim, porque todos eles querem isso, e é assim que os negócios funcionam. Se acha que a Raytheon não vende mísseis para outros lugares, está enganado. Funciona assim, mas precisa de aprovação em certos níveis. Enfim, eu tenho algumas histórias malucas sobre aço para armas para te contar. Malucas. Então, tecnologia. Eu tenho esse relógio, e um relógio pode contar até 10, o que as pessoas não sabem sobre o relógio que pode contar até 10. Vou vender para você. Escolha um país, por exemplo, Turquia. Você é da agência de inteligência turca. Porque é verdade, Erdogan é um cara, quero dizer, Erdogan. Não falarei nada de ruim sobre Erdogan, presidente da Turquia. Presidente, ditador da Turquia. Não tenho nada de ruim para falar sobre Erdogan. Ok, senhor. Nada de ruim para falar sobre Erdogan. No entanto, tínhamos essa tecnologia. Vou te contar uma história real, ok? E é uma história meio engraçada. É assim que funciona. Então, eu era um ex-agente do FBI que tinha trabalhado para a comunidade de inteligência, incluindo a CIA, e isso era relativamente bem conhecido, porque eu falava sobre isso na Cable News Network, na CNBC e na NBC, e fiz isso por cerca de 5 anos. Então não é como se eu fosse um segredo. Não estou dizendo que eu era famoso, mas eu não era um segredo, certo? Então eu acabo neste escritório em Ankara. Eu não acabei lá. Eu ia lá o tempo todo. Eu estava em Ankara o tempo todo. De qualquer forma. Ankara, Turquia. Desculpa. Sim, Ankara aqui, Turquia, lembra muito Santa Mônica. Sério? Sim, é legal. Parece com Santa Mônica e as casas e coisas assim. Então eu acabo nesse escritório com esse cara que é um oficial militar aposentado. Prefiro não falar o posto dele para não causar problemas, já que lidar com esses caras pode trazer encrenca. E então a gente está nesse lugar. Fica no segundo andar de uma casa de praia em Santa Mônica, certo? Então eu estou sentado lá com um amigo meu que era um cara bem maluco. Ele foi um grande traficante de armas, já falecido, então podemos falar dele. Era muito influente no Partido Republicano do governo dos Estados Unidos. Ele era casado com uma mulher que era famosa. Então estamos sentados em um sofá e esse oficial militar aposentado que está organizando tudo está ali. Abro portas francesas neste dia ensolarado em Santa Mônica. Esses dois caras entram e um deles parece ter saído direto de um filme do Van Damme, certo? Tipo um filme do Chuck Norris, né? Ele tem peito peludo, terno barato, correntes de ouro, até comida ele tem. Ele faz bicos e tem farelos de baklava no peito peludo. Sim, ele tem um olho vesgo, como eu disse. Meu pai é vesgo. Não estou tentando. Isso é tipo um olho preguiçoso? Ele olha para mim, mas o outro olho olha para lá e eu sem saber para onde ele tá olhando. Porque eu sei que ele tá armado, né? Eu sei que ele tá com uma arma, claro. E eu fico pensando, não sei como isso vai acabar. E eu tava indo para a organização deles, a organização como eles chamavam, né? Tem uma parte de inteligência, então eu tô lá vendendo o relógio que conta até 10. Com esse cara, e o carinha pequeno com ele é o do dinheiro que está falando tudo. Enquanto o Odd Job tá me encarando com aquele olhar dele, sabe? Com um dos olhos. Não estou tentando zoar. Foi hilário e engraçado. Quero dizer, eu tava tentando não rir o tempo todo porque era tão idiota, mas era tão real. Tipo, foi ruim. Estou lá para vender o relógio que conta até 10. De repente, meu camarada aqui, que é um cara de verdade no governo. De repente, eles começam a falar sobre comprar uma marca muito específica de metralhadoras.
e espoletas de proximidade para munição projetável, certo? E em algum momento dessa conversa eu digo, espera um minuto, nós não estamos vendendo relógios, estamos aqui, estamos vendendo espoletas de proximidade para munição e vários tipos de metralhadora. Eles param de falar sobre o que fariam no Sudão e passam a tratar da entrega para um local específico. Esse grande negócio de armas ocorre nessa bela casa em Santa Mônica, localizada em Ankara, Turquia. Fazemos isso e seguimos em frente. A reunião principal era para vender o relógio que conta até 10. Isso está fazendo sentido? Até agora, tudo bem, beleza, ótimo. Então eu sei que essa reunião que vamos é com a organização de inteligência do Erdogan. Eles sabem que estou vindo. Eu entro na sala e há uma mesa de conferência, 10 cadeiras. Qualquer mesa de conferência do mundo, quer dizer, qualquer sala de conferência do mundo, poderia ser. Onde quer que haja um quadro e eu vá fazer minha apresentação no quadro. Eu entro, tem 3 caras sentados à mesa e um cara em pé do lado, olhando pela janela. Esse sujeito com cara de malandro, né? E eu penso, beleza, ele é o cara, certo? Você faz essas avaliações de forma muito simples, muito rápida. Não tem segredo, quero dizer, qualquer um poderia, sabe, sacar o jogo. Então os caras se viram, um deles se levanta e aperta minha mão, os outros 2 só ficam me encarando. Tudo é pose. Então passamos por tudo e faço minha apresentação. E esse cara da janela se vira, tipo, depois de uns 45 minutos de conversa, o cara da janela se vira e olha pra mim. E ele diz, em inglês perfeito, quase sem sotaque, em inglês, por que eu ouviria um ex-agente do FBI que trabalha para a CIA e que falou sobre tudo isso na NBC? Entra aqui e tenta me vender esse relógio que conta até 10 e eu disse, porque todos os seus inimigos já têm. Isso mesmo, ele tem que ter. O que ele não sabia é que o relógio que conta até 10 tem uma porta dos fundos no contrato de serviço, que faz o download de mim. Tudo o que ele faz, certo? Claro, é só um cavalo de Troia. Isso ocorre sempre na iniciativa privada? Sim, claro. Você compra um celular, seja Nokia ou iPhone, para ouvir e fazer outras coisas. Tim Cook está ouvindo agora. Esse é o mundo em que vivemos. Mas o que acontece é que você acaba nessas situações em que alguém decide que não é uma coisa boa o que estão fazendo com isso. A iniciativa privada escolhe um caminho que não combina com a transição da administração Biden para Trump. Porque os objetivos de inteligência mudam, um general é demitido, outro contratado e tudo muda. Isso se torna extremamente complexo porque é muito difícil dizer qual é o denominador comum em qualquer momento, certo? Nos negócios, você abre um hotel e logo ele sai de moda. Novos rostos, sapatos, um podcast sobe e outro cai. Esse é o mundo. Mas quando você faz isso e a consequência é perder muito dinheiro em investimentos, isso é uma coisa. Quando a consequência é não voltar para casa, isso já é diferente. E eu gosto disso, eu gosto dessa consequência, você gostaria dessa consequência. Sim, é mais empolgante para você. Não sei se é empolgante, é mais complexo. Eu gosto do mecanismo de resolução de problemas que vem junto com isso. Entendi. E agora, o que você faz para matar essa vontade desde que saiu do Timor-Leste? Agora, eu escrevo livros. Isso está sendo suficiente para você? Bem, não é da mesma forma. Sim, eu posso imaginar. Mas aqui está, eu não estou tentando vender um novo livro. Mas eu preciso dizer isso, sabe? Aquela história, o caso do Bryan Kohberger em Idaho. Ah, ele é o cara que matou os estudantes universitários na casa? Sim. Ele admitiu ter matado 4 universitários em Idaho. Sim, crime horrível, tragédia de todas as formas imagináveis. E não é o que você pensa. Fale mais sobre isso. Eu tive acesso à informação normativa, preciso ter cuidado com o que digo. É amplamente comentado e provavelmente o caso de crime real mais falado recentemente. Sim, o Departamento de Polícia de Moscou, a Polícia Estadual de Idaho e outras organizações divulgaram muitas informações. Segundo o caso da Suprema Corte de 1964, Brady contra Maryland, a promotoria tem que entregar todas as informações para a defesa, ou seja, tudo mesmo, informações exculpatórias e tudo mais. E então a defesa tem que repassar isso para conseguir. Especialistas destacam que todos conhecemos o DNA, a bainha da faca, os sinais das torres de celular e o carro branco citado. Nós conhecemos o caso do Bill Thompson, o promotor, sabemos sobre o caso dele, porque ele explicou na audiência de mudança de declaração o que eram essas coisas. Muitas dessas informações já estão disponíveis.
O que as pessoas não sabem é que existem arquivos sobre 59 mil itens separados, compreendendo centenas de milhares. Bem, eu não exagero, bem mais de 100, chegando perto de 200 mil. Não, isso não é exagero, são mais de 200 mil informações, pontos de dados nisso. E, hipoteticamente falando, se alguém olhasse para isso e tivesse 6 meses para analisar, é impressionante, impressionante. O que as pessoas não sabem e o que realmente aconteceu. Então, acho a consequência extraordinária, porque você tem os assassinatos de 4 jovens. E você tem um cara na prisão pelo resto da vida que se declarou culpado disso. E quando as pessoas descobrirem o que aconteceu, vai ser chocante. É. Não tenho teorias nem especulo. Apenas organizo os documentos como foram encontrados e apresentados. E eu não sei como explicar isso, exceto que é desconcertante. Parece algo bem diferente de montar uma empresa de segurança no Timor-Leste ou encontrar proprietários no Afeganistão. Você está tipo, próximo passo, podcast de crimes reais. Não, isso não é um podcast. Eu sei, estou brincando, mas é tipo na mesma linha, né? Você se mantém ocupado, cara. Você tem que encontrar alguma coisa. A complexidade disso te atrai. A complexidade me atrai. E eu fiz outro livro que vai sair antes ou depois desse, não sei. Resolvi um caso arquivado há 32 anos em Springfield, Missouri, encontrando o culpado. Foi igual. Você encontrou o cara e resolveu o crime. Sim, realmente, sim. Ao escrever o livro, sim. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso é realmente meio louco. 1992, 3 mulheres somem em uma casa de Springfield, Missouri, caso conhecido como Springfield 3 Pesquise no Google. Há uma grande quantidade de blogs, podcasts, documentários. Já se passaram 48 horas, o caso foi muito divulgado no programa da Oprah Winfrey. 33 anos após o ocorrido, eu procurava pensando, o que faço agora? Consegui acesso ao arquivo completo. O caso permaneceu aberto por 33 anos porque a polícia não queria divulgar informações. Se um caso está aberto, não pode ser acessado por leis de liberdade de informação ou pedidos de Freedom of Information Act. Certo? É isso que jornalistas como nós usam para dizer. Você tem que me contar isso e eles dizem não, não tenho. E então nós dizemos, bem, vou obrigar você a fazer isso, certo? A solução é dizer, desculpe, isso não. Eu vou investigar. Eu não posso falar sobre isso. Bem, esse foi o caso por 33 anos, mas eu sabia que era amigo das pessoas que fizeram a investigação inicial. Um deles guardou um arquivo secreto do caso na garagem por 33 anos e disse, vai lá, garoto, uau! Então eu comecei a analisar aquilo e ficou muito óbvio, muito rápido o que aconteceu. Demorou para envolver a polícia, mas agora eles estão totalmente engajados, o que é fascinante. Eu não quero estragar a surpresa, mas a pessoa então era uma mãe. A filha dela e a amiga da filha desapareceram depois da formatura, em um domingo à noite, de sábado para domingo de manhã. Desapareceram e nunca foi encontrada nenhuma pista. Nada até agora. Então você não pode nos dizer quem... O que aconteceu? Eu não posso. Eu não quero te contar agora porque isso estragaria o livro e eu ainda não tenho a data de publicação. Ah, ainda não foi lançado. Ok, não, você disse isso. Não, mas vou dizer o seguinte. O caso não fica muito atrás de John Vinay Ramsey em termos de pessoas que conhecem o caso. Sim, é fascinante. E qual foi a solução do que aconteceu? Fui lá e me entrevistei um dos dois envolvidos. E a verdade sobre o que aconteceu nesse caso é surpreendente. Surpreendente. Cara, você realmente gosta dessas coisas complicadas, tenho que admitir. Sempre que vejo essas investigações complexas, só penso, cara, alguém está olhando para todos esses grãos de areia e organizando tudo em uma imagem. Eu não tenho essa paciência. Eles não têm. Ah, é isso que estou tentando fazer. Bom, eu não tenho paciência, mas sou disciplinado. Tipo, eu realmente não tenho paciência. Mas se eu tenho algo em mãos, consigo ser muito, muito focado nisso e acho fascinante. É isso que eu realmente faço. Engraçado, né? Tipo, o que vai fazer ao se aposentar? Vou montar quebra-cabeça, igual esses velhinhos. E você também. Mas você está pegando. Mas eu quero 200 mil peças e sem imagem. E sem imagem na frente, só branco. Você vai fazer uma página tipo a versão Chris Wickham da velhinha montando um quebra-cabeça de 1000 peças. Não sei se o Chris Wickham é uma versão de algo, realmente não faço ideia. As pessoas aparecem e são rappers ou estrelas do esporte ou celebridades, seja lá o que for. E a vida delas faz sentido. A minha não faz sentido. Não faz. É o que é. É verdade, cara.
Seus livros que li estarão nas notas do episódio. O novo será lançado em breve. Um sairá em fevereiro e outro em abril. Ok, então não vamos deixar passar. Mas Correio Anônimo é o que está aqui, esse é o que está lançado. E, sabe, eu realmente queria vir conversar com você. E você tem que escrever um livro para conseguir isso. Em teoria, talvez? É uma boa proposta. Quando você tiver algo que eu possa ler, com certeza. Cara, sinto que deveria pedir pra você nos deixar com outra história insana. Tem algo engraçado ou levemente humorístico no meio do caos que você possa contar pra gente? Vamos jogar um jogo. Só pega qualquer coisa que vier na sua cabeça, algum assunto aleatório, talvez o primeiro que vier à mente. Vou ver se consigo inventar uma história sobre isso. Tenho uma pergunta pra você. No livro, você disse que começou a fazer aquelas interpretações extraordinárias. E antes de tudo, como é esse processo? Porque eu sei que... Explica pra gente o que isso significa, porque muita gente vai pensar, já ouvi falar, mas não sei o que é. Durante o governo Reagan, houve duas leis, em 1984 e 1986. Uma delas era, acho, a Lei de Segurança Diplomática. São leis obscuras, mas você pode pesquisar no Google. Cito elas no livro. Mas naquela época, o governo procurava terroristas porque queria prendê-los e processá-los. E antes do 11 de setembro, havia muitos deles. Quando saí do FBI, nós, a entidade em que trabalhei no FBI, classificamos 66 diferentes organizações ou grupos como organizações terroristas. E incluindo o tipo certo, conversei com alguém outro dia sobre o que está acontecendo em Gaza com Israel. Já estive na sede da Organização para a Libertação da Palestina em Gaza com o Assalt Arafat, com uma metralhadora debaixo do meu paletó. Te mostro uma foto depois, se quiser. Com certeza, então tive muita experiência fazendo essas coisas realmente fora do comum. Quando o governo dos Estados Unidos da América considerava alguém ruim e queria levá-lo à justiça, essa pessoa geralmente se escondia em um país que não queria devolvê-la. Certo, claro, certo. Tínhamos que ir buscá-los. Não era só bater na porta, mostrar o distintivo do FBI e pedir: "Pode me acompanhar, senhor?" Isso não funciona, vou usar como exemplo. Há um caso famoso que pode ser pesquisado no Google, onde acho que foi assim. 12 funcionários da Central Intelligence Agency foram presos. Não foram presos. Desculpe, não foram presos. Eles foram indiciados na Itália por uma operação que deu errado e que foi muito, muito divulgada. Então seria esse tipo de operação. Você organiza uma entrada clandestina em uma área razoavelmente negada com o objetivo de prender alguém, trazê-lo de volta aos Estados Unidos, julgá-lo e colocá-lo na prisão. Essa é a ideia. Ao ir para um país assim, você não só aparece e fica em um Marriott, mas é exatamente isso que faz. Ok, tudo bem, mas você está vendendo, você está vendendo tripés para câmeras ou algo assim, certo? Conseguiu aquele status Titanium? Certo? Então, essa extradição é a retirada de alguém acusado segundo a lei dos Estados Unidos da América na época, para ser trazido de volta sem necessariamente o consentimento do governo do país. Você precisa ir lá buscá-los. Entendi, ok? E você diz no livro que se quiser que alguém seja torturado, você o manda para a Síria. Se quiser que desapareça, você o manda para o Egito. Se quiser interrogá-lo, mande-o para a Jordânia. A pergunta desconfortável é: quem é torturado, quem desaparece e quem só é interrogado? Que perfil vai para cada caso? Bem, todos eles são ruins, Bem, eu espero que sim, Na verdade, isso não é verdade, pois estive na Baía de Guantánamo e vi pessoas que não achei necessariamente ruins. Posso-te dizer que, independentemente de quem eu achava ruim, outra pessoa decidia e muitas vezes errava. Todos conhecemos o interrogatório aprimorado e os gestos de conformidade. Colocar um Doberman para atacar alguém enquanto a pessoa está com roupa íntima feminina na cabeça são abusos amplamente documentados. Nunca fui quem tomou essa decisão. Não tinha uma criança de 13 anos em Guantánamo. Sim, Como esse garoto pode ser? Isso? Não existe cenário em que isso seja... Escrevi sobre quase todas essas histórias do livro, mas ir à Baía de Guantánamo foi surreal. Quando eu era criança, tinha uma coisa chamada... Como era mesmo? Era um programa de televisão. E era... Como era o nome mesmo? Não lembro direito. A pessoa estava presa em uma ilha tentando fugir, e aparecia uma bolha. Sempre que tentava fugir de uma ilha surreal, tudo perdia o sentido. Isso era a Baía de Guantánamo. E eu fui até lá e vi como esses prisioneiros estavam sendo mantidos, quem eles eram, como era o processo deles. Seriam precisos 5 episódios só para explicar isso. Porque muitas das pessoas que faziam esses interrogatórios foram treinadas por mim. Eu ensinei técnicas de interrogatório para o FBI e para a CIA por um curto período de tempo. No fim, andando lá com um agente do governo, eles mostravam tudo.
Agora fazemos isso e eles têm uma refeição balanceada e recebem uma Bíblia ou recebem um Alcorão. Têm uma seta para Meca e à noite você ouve eles gritando lá fora. Quero dizer, parecia que era o inferno na terra de certas maneiras, né? Todos que passavam se cumprimentavam, mas não diziam: "Ei, como você está? Bom dia." Eles repetiam: "Justo, firme e imparcial." Era o mantra. É meio estranho. Estranho? Você anda por aí e todo mundo que você vê fala justo, firme e imparcial e você fica tipo: "O quê?" Quero dizer, era muito, muito além disso. Aqueles eram só exemplos idiotas. É como em 1984. Sim, tudo aquilo foi surreal, com exemplos idiotas em grande escala. Muito bizarro. No entanto, eles tinham um pequeno complexo separado ao lado. Acho que eles chamavam de Campo Iguana, mas era uma casa e um prédio e era completamente cercado por... Parecia uma quadra de tênis. Sabe, aquela cerca de 3 metros com um pano verde que você vê ao redor das quadras de tênis. Sabe do que estou falando? Não, era uma lona verde para impedir que vissem dentro, mas tinha... Eles não admitiam na época que era uma criança de 13 anos, mas eles tinham 3 naquela época. Eles tinham 3 filhos de 13 anos ou menos. Esse era o motivo. Mas ouça essa história. Então, o cara que comandava a Baía de Guantánamo quando eu estava lá, o nome dele era General Jeffrey Miller, e ele saiu da Baía de Guantánamo para assumir a prisão de Abu Ghraib, onde eles usavam cães nos caras, o mesmo cara. E alguém disse, ou ele tinha filhos próprios, eu não sei disso. Eu conversei com ele, mas não fiz essa pergunta. Mas uma das pessoas que trabalhava para ele me disse que ele ficou chateado porque essas crianças estavam sendo mantidas lá na Baía de Guantánamo. Então ele cortou um grande quadrado do tecido verde na parede de concertina de 3 metros de altura, onde eles estavam presos a 19 mil quilómetros de casa, para que pudessem ver o oceano e se sentissem melhor. Isso é tão horrível, de alguma forma. Você simplesmente vê coisas que, nessas situações, na minha experiência, você vê tantas coisas que não fazem sentido. Por isso não aparecem no New York Times nem na Cable News Network. Eles fazem um trabalho brilhante. Não estou criticando essas agências de notícias. Estou dizendo que as coisas mais malucas que você vê vivendo uma vida como a minha... Eventualmente, tudo parece apenas alguns universos bobos do Jerry, sabe? Tudo parece sem sentido.